Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafael Baumann e hoje eu estou aqui com meu amigão do coração aqui, Emerson Speroni Scherer, tá certo isso, né, Emerson? Tá certo, Rafael. Mas aqui nesse vídeo, pessoal, a gente vai chamar só de Mano, porque pelo Brasil inteiro o moço é famoso como Mano. Da onde surgiu esse apelido aí, Mano? Então, obrigado pela apresentação. Eu sou Mano por conta da minha irmã mais velha, que chamava de Mano logo que eu nasci. Então, todo mundo começou a me chamar de Mano para ajudar ela a me identificar. E isso, de alguma maneira, é comum nas famílias, mas acabou ficando. E hoje eu sou conhecido como Mano e algumas vezes apresentado como Emerson e as pessoas não sabem quem é. Estranha, né? Estranho. Então, já o nome já é Mano, já, né? Mano. Muitas vezes me apresento, inclusive, como Mano. Com um objetivo muito especial e específico, que seria de apresentar a empresa que nós dois fundamos juntos, né, Mano? Que se chama Botier. Falando um pouquinho sobre isso através da nossa história, de como a gente se conheceu, que foi um fato bem inusitado, né? Curioso. Curioso, no mínimo curioso. Em 2009, mais ou menos, eu estava relembrando agora há pouco quando que foi, em 2009, mais ou menos, nós tínhamos a CIA da silagem, né, que nós temos até hoje, que é o nosso braço de prestação de serviço. E naquela época lá nós tínhamos várias forrageiras, toda forrageira usada, marca John Deere. E a John Deere ainda não estava bem consolidada no mercado, não tinha muitas peças, a gente tinha que ficar desenvolvendo peça e tal. Então, rolo de cracker, né, que é o processador de grão, esse tipo de peça, a gente tinha que fabricar nós mesmos. E aí um dia, isso eu estava na faculdade, né, e um dia durante as minhas férias lá na empresa, nós cortando silagem, etc., me aparece um gauchinho lá, uma Chevrolet Montana, era uma Montaninha que tinha na época, uma Montaninha, né? E apareceu lá na empresa e, segundo ele, chegou lá 1h da tarde e falou assim, eu preciso conversar com alguém aqui que eu trouxe umas peças para mostrar, né? Trouxe rolo de cracker para mostrar aqui para vocês. E, não, isso aí você tem que falar com o Bernardo, tal do Bernardo, né, mano? Bernardo, no caso, meu pai, né? E o pai, acho que pro campo, pra roça, e não voltava, e esse mano encostou lá e ficou esperando, né? E ficou esperando, daqui a pouco esse tal desse Bernardo aparece aqui, eu quero apresentar meu cracker para ele antes de ir embora. E foi, quando deu 5 e pouquinho da tarde, eu saí lá de dentro do barracão, tudo virado em graxa, né? Arrumando máquina e rolamento e coisa e tudo. E saí lá pra fora e tava esse gaúcho lá desolado, desacorçoado já de esperar. Eu olhei pra ele, ô filho, o que você precisa? Eu vim lá do Rio Grande do Sul, vim te mostrar aqui uns rolos de cracker para vender para você. Falei, mal, da onde que você é, homem? Como é que você conhece o que é um cracker? Como é que... Não, você vai ver, deixa eu mostrar a qualidade do produto. Eis que abriu a tampa da Montaninha, desenrolou lá a capotinha lá e puxou lá. Quando eu olhei aqueles rolos de cracker, eu falei, esse gaúcho é de fundamento. Ele sabe o que tá falando. Olhei para aqueles cracker e falei, cara, isso aqui parece peça original, velho. E daqui a pouco começamos a conversar, eu fui fazendo pergunta um pouco mais técnica dos rolos para ele, e como é que é a dureza, como é que é isso, como é que é aquilo, e ele já respondia com propriedade. Eu falei, ele não fez à toa, ele sabe o que ele está fazendo. Daqui a pouco chegou meu pai lá, deu uma olhada, né, larga esse trem de lado aqui, esses rolos nós faz aqui. Tá falando, não, pai, peraí, nós fazemos do jeito que nós sabemos, mas esse cara aí, ele tem a técnica para o negócio, aí. Já me respondeu um monte de questão técnica, dá uma olhada nos rolos. Pai, dá para dar uma chance para esse caboclo aí, o rolo tá que é bonito. Falei, viu, quanto que é o rolo? Negociamos ali, já desembarcou os rolos lá. Perguntei, para onde que você está indo, mano? Tem que dar um pulo lá em Carambeí, visitar um cliente lá, e de lá eu vou seguir viagem, vou lá para cima, lá vou visitar não sei quem, etc. Falei, não, então tá bom, e onde é que você vai pousar hoje? Falei, eu acho que eu vou para Carambeí pousar, achar um hotel lá. Falei, cara, eu gostei de você, velho. Vamos lá para casa, vamos pousar lá em casa? E, cara, nós se conhecemos, 5h30 da tarde, 6h30 da tarde eu chamei esse homem para ir posar lá em casa, jantemos lá em casa, não jantei o gaúcho, né? Naquela época você mexia com automobilismo, né, mano? Com os automodelos também. Você era o preparador dos motores. Era um hobby, né? Mas que também consumia tempo. Exato. Foi assunto também. Nossa senhora, conversamos muito. E aí naquela noite a gente parece que conversou e parece que em algum outro momento nós já tinha tido alguma conexão, alguma coisa, porque foi muito familiar aquela conversa. Ele posou lá em casa, no outro dia de manhã nós tomamos café da manhã, eu falei, cara, eu gostei demais de você, do jeito que você pensa, do jeito que faz as coisas, eu digo para você uma coisa, um dia nós vai fazer algum trem junto, eu não sei o que é, se é empresa, se é alguma coisa nós vamos fazer junto um dia. Ah, beleza. Trocamos contato, aquele dia seguiu viagem, né? Seguiu viagem. Pela minha perspectiva, até chegar aquele momento, o que me trouxe a Castro, né,
foi que algumas máquinas começaram a entrar no Rio Grande do Sul, algumas máquinas autopropelidas. Usadas nossas, né? Exatamente. E a referência para essas máquinas entrando no Rio Grande do Sul era a Companhia da Silagem. Exato. Então, quem estava importando isso era a Companhia da Silagem e essas máquinas começaram a entrar no Rio Grande do Sul e não só a Companhia da Silagem vendia, como também ajudava o pessoal a desenvolver o trabalho. Era uma novidade, tudo aquilo, não sabia como é que funcionava. E no início já de tudo isso, lá em Santo Augusto, na minha cidade, uma cooperativa de produtores, ela acabou adquirindo desses equipamentos. Isso tem história, hein? Tem história. E começou a trabalhar em função da assistência também que a BAL mandava para eles. E uma das dificuldades grandes que tinha na época era o famoso rolo do cracker, né? O processador de grãos. Isso é muito difícil, não tem boa durabilidade. Gastava, não tinha onde fazer, não tinha de importar, era difícil. Tudo isso. E aí, a minha empresa, na época, ela já tinha uma característica de se envolver com produtos que exigiam alguma característica técnica um pouquinho mais difícil. Nós gostaríamos de estar sempre no mercado de complexidade. E aí me interessou aquele produto e a gente começou a tentar desenvolver aquele produto com o resultado esperado, então, com base no relato dos clientes. Quando eu consegui atender esse mercado local, que era uma ou duas máquinas que tinham lá, eu disse, bom, mas esse mercado é maior, eu preciso descobrir ele. E a referência que eu tinha era a Companhia da Silagem, a Balma aqui em Castro, mas no caminho eu vinha visitando clientes e tudo mais. Passando por Carambeí, não consegui ser atendido, vim para Castro para depois voltar a Carambeí. E uma viagem assim, sem roteiro definido e também sem lugar para dormir. Cracker em cima do carro, preciso vender isso aqui para começar a fabricar mais. Isso aí. Os gaúchos conhecidos por desbravar aí na parte agrícola e também na industrial. E esse dia foi interessantíssimo, porque eu fiquei ali esperando, muito ansioso, porque eu sabia que era uma referência. Eu falei, se eu conseguir colocar o meu produto aqui, eu vou ter uma avaliação justa, porque o pessoal conhece, tem mais experiência, vai saber comparar tanto com o original quanto com aquilo que eles já desenvolvem aqui localmente, né? E essa proximidade, essa sintonia que a gente teve, né, Rafael, quando acabou conversando, foi muito importante, porque estabeleceu já uma relação de confiança, né? Como tu disse, né? Parece que a gente já se conhecia em algum momento. E aquilo marcou também um ponto importante para a minha empresa Scherer, porque eu acabava de entrar num principal cliente no Brasil. E aquela noite lá que nós conversamos, e fomos por muitas horas conversando na tua casa, realmente ficou a sensação que a gente podia ter um resultado maior daquela conversa, daquela amizade que começava, mas ainda não estava muito bem claro o que seria. O que ia ser para frente, né? Exatamente. Cara, você falou dessas máquinas usadas que a gente mandava para o Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, a gente importava essas máquinas com 4, 5 mil horas. Quando eu chegava em 10 mil horas, que já estava, né, só o pó da gaita das máquinas, não tinha onde comprar a máquina autopropelida, né? Só nós importávamos, aquilo era novidade e tal. E nós, o pessoal chegava ali, queria comprar, e nós vendíamos essas máquinas com 10 mil horas. E aí largava na mão desses homens e daí fervia motor e coisa. Tem cada episódio de passar a noite na estrada viajando para o Rio Grande do Sul, chegar lá para trocar junta de cabeçote e coisa. Isso aí nós já fizemos bastante. Inclusive minha esposa, uma vez eu falei, você vai me acompanhar nessa viagem. Saímos de casa no final da tarde, chegamos lá de noite e virei a noite trocando junto no cabeçote e os gaúchos falaram, não vai. Esse negócio, esse homem já não vai ajeitar esse troço. Falei, só me arruma uma girafa para levantar esse cabeçote que nós vamos arrumar. Lá em Santo Augusto. E esse episódio foi em Santo Augusto, né? Foi Antes de nos conhecermos aqui. Exatamente. Então, E troca junto com o cabeçote e no outro dia ronca a máquina, os gaúchos bem loucos, e silagem, coisa, nossa. Mas enfim, isso tem muita história, dá para fazer um outro vídeo só sobre as histórias antigamente. Bom, então a gente se conheceu nesse episódio, né, mano, e cada um, obviamente, seguiu o seu rumo. Eu ainda estava na faculdade, como falei, depois eu fui fazer meu estágio curricular na Alemanha e o mano seguiu lá com a empresa dele e tal, e a gente de vez em quando trocando um contato, se ligando, falando. Precisava de uma peça, um rolo, trocava uma ideia e com isso a gente foi mantendo um contato, mas um contato bem distante, né, mano? Não tinha intimidade assim. Não perdia completamente o contato, mas não conseguia estar, não era frequente, né? Exatamente. E aí o próximo encontro relevante que nós tivemos, acho que foi lá na feira, no Show Rural.
Isso aí nós nos encontramos a primeira vez em Castro em 2009, mais ou menos, e o show rural foi em 2016, 17, por Eu ali. acredito que 16 ou 17 que nós voltamos a conversar. Exatamente. Nós trocamos uma ideia, vamos se encontrar aqui no show rural, vamos conversar. Você já tinha me falado um pouquinho do que estava desenvolvendo naquela época, e aí a gente se encontrou nessa feira, nós com o stand lá da Bauman, né, com nossos equipamentos de pecuária, e combinamos do mano dar um pulinho lá. Gostaria que você contasse um pouquinho, mano. Conta um pouquinho por que você foi para a feira, conta o que aconteceu nesse meio tempo aí, que é interessante essa história. Então, quando a Scherer Speroni começou a atuar com os processadores de grãos, desenvolver soluções específicas, né, tropicalizar, vamos dizer assim, a tecnologia, porque o produto era desenvolvido para a Europa e existiam algumas características, existem, né, características específicas que definem o melhor funcionamento da Europa. E aqui no Brasil um pouco distinto. E nós começamos a focar em trazer aquela solução nacionalizada. Mas durante esse tempo, lendo artigos científicos, pesquisando material de universidades, assistindo palestras, enfim, eu tomo conhecimento, eu que sou do meio agrícola, nasci, né, envolvido com isso, mas não sabia dessa realidade, eu vou tomar o conhecimento naquele momento de que a maior parte do leite produzido no Brasil ele era produzido pelos pequenos. Embora o mercado, e ainda é assim hoje, numa proporção diferente, mas ainda acontece. Os equipamentos autopropelidos, eles têm um volume, um desempenho enorme, mas o Brasil é muito grande, é um continente e tem muito pequeno produzindo. Com as dificuldades que envolvem o setor, enfim, mas esse povo está lá produzindo e trazendo leite que nós vamos consumir. Quando eu descobri exatamente o fundamento do rolo processador e o benefício que ele trazia, a qualidade da silagem, o que o resultado daquilo era a produção de mais leite com o mesmo volume de alimento, com o mesmo milho, com a mesma área plantada, eu disse, nossa, mas é relevantíssimo isso aqui, a gente tem incremento significativo aqui, situações que vai incrementar 2, 3 litros de leite por animal por dia, com o mesmo investimento numa lavoura de milho. E aí eu tomo conhecimento que a maioria da produção de leite no Brasil era do pequeno. Eu falei, peraí, mas tem algo errado aqui. Quer dizer que nós estamos trabalhando para incrementar a produtividade, mas para a parcela menor da produção que é a do grande. Eu tenho um espaço para nós. Por que isso não está instalado? Por que não existe essa tecnologia instalada para o pequeno, nas máquinas a trator? E aí eu começo a pesquisar esse mercado e essa solução. Por característica pessoal, sabe que o desafio me move, né? Eu tenho não consigo parar de pensar naquela solução. E uma empresa de relevância muito grande no mercado nacional, muito antiga, conhecida, ela me chama para mim observar um equipamento que eles tinham, que era uma adaptação de uma plataforma em colhedora de grão para fazer silagem. Sim. Com o objetivo de colocar processador de grão. Aí fiz uma análise sobre aquilo, e disse, eu acho que não é viável, enfim, e pontuei os motivos pelos quais eu não acreditava que aquela tecnologia pudesse fazer sentido naquele equipamento. E aí, eu vi no pátio dessa empresa uma colhedora pequena rebocada a trator. Eu disse, mas naquela colhedora ali dá para pôr. E aí o pessoal falou, opa, como assim? Eu falei, não, dá para colocar aqui, eu já tenho umas ideias e tal. E aí a empresa aderiu àquela ideia, me enviou uma colhedora dessas nova para mim poder desenvolver. E em algumas semanas, eu diria um pouco mais de um mês, nós já tínhamos um protótipo. Então, só para entender, era uma forrageira a trator que só picava o milho, não processava. Exatamente. E a ideia por trás era você instalar naquela máquina um processador de grãos para picar e processar o grão. Perfeito. Porém, é muito interessante essa leitura porque o equipamento ele tinha as limitações também de picado, outras dificuldades que envolvem esse mercado, porque tudo aquilo que existia disponível até então no mercado do pequeno eram equipamentos que tinham uma tecnologia de 50, 60 anos. Sim. E se eu entendi direito, seria uma adaptação de um processador em alguma coisa que já existia. Exatamente. A máquina não foi concebida para trabalhar com processador. Exatamente. O projeto, a ideia foi colocar um processador de grãos em cima de um projeto existente. Sim. Até porque necessitaria um investimento para uma adaptação mais dedicada, digamos assim. Sim. E nós investimos nessa solução. O equipamento funcionou, rodou, eu licenciei essa tecnologia, eu não tinha participação nenhuma na empresa. E por um tempo ali a gente insistiu, mas tão logo nós tínhamos o processamento de grão, nós também começamos a encontrar dificuldade com a qualidade do picado, com a questão operacional, porque ela envolvia as mesmas dificuldades operacionais e de manutenção que os equipamentos tradicionais envolviam. E eu já tinha desenvolvido
e isso com patente, tanto do processador de grão quanto da afiação automática, eu já tinha desenvolvido, mas não tinha licenciado essa tecnologia ainda. Porque, do afiador? Do afiador. Porque essa tecnologia eu não estava à vontade diante das dificuldades que o equipamento apresentava. Aquilo ali não fazia sentido para mim. Eu falei, não, tem muita coisa para resolver nesse equipamento. E aí começou a desanimar um pouquinho essa questão de investir num equipamento de uma tecnologia muito ultrapassada para começar a adaptar soluções mais modernas, né? Tá, vamos só fazer uma pausa aqui, mano. Explica um pouquinho pro pessoal. Daqui a pouco nem todo mundo é craque em silagem, etc. Então, o primeiro foi a parte do processador de grãos, né? Para você quebrar o milho. Sim. Porque teoricamente a máquina já picava o milho. Então, nós precisávamos processar. Só que quando você instalou um processador de grãos, você viu que a parte da picagem também era muito eficiente. E poderia melhorar essa picagem tendo uma máquina cujas facas estariam sempre afiadas. Então, o gargalo da picagem estava na afiação da máquina? Como é que é? Sim. Essa tecnologia que eu chamei de ultrapassada em função de estar sendo usada, insistido nela há muito tempo, de afiação, ela não oferecia uma afiação uniforme e havia uma deficiência muito grande na afiação. E enquanto o rebolo, que é o que afia a faca, viciava a faca viciava o rebolo e aquilo não tinha solução. E quando nós colocamos o processador, isso ficou mais explícito. Mais evidente. Claro, porque nós aumentamos o tamanho da partícula e aí começa a atentar para a qualidade do corte. E Sim. É como você colocar muito motor num carro e não ter pneu. Sim. Né? Enquanto você está com um motorzinho pequeno, o pneuzinho dá conta. Quando Sim. Você colocar um motor muito forte, né, algum lugar estoura. E aí eu lembro que nesse show rural onde a gente se encontrou, você veio para conversar com esse pessoal. O Cracker já estava licenciado, ou seja, essa máquina já estava em produção, inclusive ganhando prêmios, ganhou um prêmio. Depois foi em 2018, né? Ganhou o prêmio o Gerdau Melhores da Terra, né? Foi, eu lembro. Da relevância daquilo do desenvolvimento. Né? E aí, então, esse Cracker já estava instalado na máquina e eu lembro que você veio com a intenção de conversar com eles para licenciar também esse sistema de afiação, para entregar uma solução completa. Vamos picar direito e vamos processar direito. Perfeito. Foi isso, né? E a Butcher está aqui hoje porque eu passei no stand da Bauman antes de passar no stand dessa outra empresa para negociar essa tecnologia. Exatamente. Né? Porque eu estava com essa insegurança e aí chego lá para conversar contigo, compartilho a minha insegurança, compartilho as dificuldades que envolviam aquilo, que já era para a Companhia da Silagem, para a Bauman, para todos vocês, isso já era superado, e naquele momento para nós não era. E aí então nós acabamos ali estreitando, voltando reacendeu aquela chama que tinha começado. Aquela primeira manhã que eu falei, nós vamos fazer uma coisa junto. Exatamente. Agora deixa eu assumir essa prosa aí, porque... Chegou o momento. Quando você chegou para mim e falou, olha, tô aqui, desenvolvi o Cracker, etc, tô com essas dificuldades, e mediante toda essa dificuldade que estava encontrando, eu falei, viu, mas vamos fazer o seguinte, por que então, se você está enfrentando essa dificuldade, e nós temos como Bauman, eu também, uma característica bem de empreendedorismo, de inovação, por que a gente não pega e nós não criamos desde o início, concebemos uma máquina juntos, né, que vai ser a melhor forrageira tratorizada do mundo. E quando eu falei que vai ser a melhor máquina do mundo para esse bicho aqui, ó, aí brilhou os olhos. E naquilo você, se eu não me engano, você foi lá na empresa, né, e encerrou, né, a cooperação, não foi isso? Exatamente. Então, prestes a licenciar mais uma tecnologia, eu vou para a reunião, mas para comunicar que eu só cumpriria o contrato. Então, quando acabasse o contrato, eles não teriam mais a licença para a utilização daquela tecnologia. Do Cracker. É claro, isso foi muito tranquilo, porque eu pontuei tudo aquilo que era importante para o projeto, a relevância, a dificuldade que seria para alguém que já tinha um projeto de um equipamento, começar do zero outro equipamento, o investimento que envolveria isso. Sim. E foi muito tranquilo, o pessoal entendeu. E aí nós começamos então a discutir um projeto que seria o projeto que revolucionaria a silagem do pequeno pela aplicação da tecnologia, né? Exatamente. E claro, nós também não podíamos deixar de continuar as atividades do dia a dia, né? Naquela época nós já éramos distribuidores da Crone no Brasil, então eu já tínhamos atividades, meu pai cuidava muito ali da parte da prestação de serviço, que era uma empresa que demandava bastante tempo também. O Emerson, a renda dele vem da Scherer Speroni, né? Então não poderia parar com isso aí
nós pensamos assim, bom, nós precisamos ter um cara que, né, vá tocar esse projeto, vá assumir a parte do projeto em si, da engenharia e etc. E aí que você veio e sugeriu um cara aí que hoje é sócio da empresa também, né, a terceira parte da empresa, vamos dizer assim, que é o Chagas, né? Conta um pouquinho de como é que você conheceu ele. E não está aqui hoje pela sua dedicação. Está trabalhando, né, moço? Alguém tem que trabalhar, né? Não abre mão de entregar com excelência o equipamento, está lá tocando a fábrica. Essa discussão, eu lembro que na época nós evoluímos isso com muita responsabilidade, né, Rafael? Cuidando para que não comprometesse as nossas empresas, mas que nós pudéssemos investir o tempo possível e o recurso necessário para desenvolver esse produto que tem essa responsabilidade de, na categoria dele, ser o melhor produto do mundo. E o Rafael Chagas eu conheci nessa experiência que eu tive, então, desenvolvendo a tecnologia e adaptando a tecnologia para esse equipamento que existia. E o Rafael é um apaixonado, né? Engenheiro agrícola, dedicadíssimo. Diferente, um cara diferente. Um dos profissionais mais completos que eu conheço, que é capaz de nos desapertar aí de qualquer questão técnica sempre. E eu disse, se o Rafael estiver conosco, já temos o Rafael Balmas, tivemos o Rafael Chagas aqui, com essa dupla aí nós vamos longe. E quando eu lembro muito bem que quando eu comuniquei o Rafael Chagas, eu disse, Chagas, eu estou encerrando a licença aqui na empresa da tecnologia, mas nós vamos fazer junto com a Baumann um projeto novo, do zero, um equipamento que nasce com a tecnologia necessária, que não vai ter nenhuma adaptação, que vai ter o investimento necessário, porque é um investimento relevante, e eu quero que você esteja conosco, vamos fazer parte disso. O Rafael não gaguejou, ele não pensou duas vezes, o Rafael Chagas, ele disse, eu vou junto. E para onde for, né? Não sabia nem onde aqui ia ser a empresa. Claro, com o apoio da Nayara, a esposa, que personagem fantástica também nessa jornada, sai então lá de São Paulo, né? Ele é natural de Itapira, o Rafael, e ele vem para Castro. No começo de ter. Isso, um baque, né, para ele, porque vem aí passar um friozinho também. Conhecer o frio do Castro, né? Isso, já, né, vem com a família toda. Hoje o Rafael com 3 filhos também, agora no Rio Grande do Sul. Mas ele comprou a ideia, aí, abraçou a ideia, e nessa caminhada, como tu já disse, ele vira sócio muito justo e com muito prazer que a gente acolhe ele, porque é de uma dedicação exclusiva e de um conhecimento extraordinário. E aí fundamos a empresa, né? E falamos, vamos precisar começar então a engenharia do zero. Precisamos de um escritorinho e começamos aqui em Castro, num barracãozinho alugado, né? Isso aí. E começamos o desenvolvimento da máquina. O Mano vinha para cá, passava uma semana com nós, descia, ficava 15 dias para lá, voltava, ficava mais 10 dias aqui, e sempre encabeçando o projeto, né, a engenharia do produto em si. O Chagas, obviamente, na parte projetual, e nós dando nossos pitacos aí pelo que a gente conhecia da autopropelida e tentando aplicar o maior conhecimento possível do que é silagem, o que a autopropelida tem de bom numa máquina pequena, né? E nós começamos a identificar alguns gargalos nisso aí, principalmente relacionados à questão da estrutura que o cara tinha na fazenda, né? Então, a gente viu que praticamente todos esses produtores tinham tratores pequenos que eram incentivados pelo governo na época, que até hoje eu acho que existe, que é o Mais Alimentos, né? E esse Mais Alimentos, ele contemplava tratores aí até classe de 75, 80 cavalos. Então, toda a propriedade que você ia, que o cara tirava leite lá, pequeno produtor, ele tinha um tratorzinho de 75 cavalos por propriedade, que era o trator que tinha que usar para tudo. Tinha que plantar, tinha que pulverizar, tinha que fazer silagem, tinha que fazer tudo com esse trator. E aí nós pensamos, cara, como que a gente vai vencer o obstáculo? Porque o cara usa esse trator numa forrageira de mercado comum e você já vê que o trator anda apertadinho, anda no limite do motor. E aí que a gente falou assim, cara, se a gente não aumentar a eficiência de picagem e fazer sobrar alguns cavalinhos desse trator para processar, a gente vai atacar somente o grande produtor, o trator mais pesado, a partir de 100 cavalos, e aí o nosso público vai ficar restrito, porque muitos deles não vão ter esse trator disponível, né? E foi aí que a gente começou esse desenvolvimento, né? Juntou, né? Porque nós tínhamos que mexer no picado, nós tínhamos que melhorar a qualidade do picado. E nós precisávamos de mais eficiência no picado. Mas anterior ainda, eu acho que as premissas, Rafael, a básica, né? Se por um lado
eu vinha com a dificuldade das máquinas pequenas, conhecia essas dificuldades pela experiência que eu tinha tido, e porque eu lembro das reuniões, né, que nós tínhamos aí, técnicas com o Vinícius, com o seu Bernardo, contigo, enfim, todos nós reunidos aqui em Castro para discutir esse tipo de coisa. E se por um lado nós sabíamos ter toda a dificuldade, por outro a Baumann também sabia e nos dizer aquilo que era facilidade para os produtores. Então nós arrancamos com a responsabilidade de entregar aquela silagem que tu não conseguisse identificar se é de uma autopropelida bem regulada ou se é de uma máquina pequena, isso era básico, mas também com a preocupação de entregar algum conforto e alguma facilidade de manutenção, que depois nós vamos falar mais ainda sobre isso, para que aquele pequeno pudesse ali trabalhar um pouco mais tranquilo. Nesse desafio que tu traz, que é a questão da potência e que ele está diretamente ligado ao que nós precisávamos resolver da qualidade do picado, eu diria que foi uma fase da nossa discussão que eu não vou dizer que consumiu, vou dizer que nós investimos muito tempo. Investimos, cara. Ficamos meses discutindo conceitos, discutindo na prancheta, te lembra? Ali no quadro, colocando e tal, para depois de ter discutido muito, e foi muito positivo, porque nós tínhamos uma ansiedade que envolvia disponibilizar a tecnologia, mas não havia uma ansiedade de lançar a qualquer custo a tecnologia enquanto ela não estivesse madura. Por que eu digo isso? Porque há sempre que tem uma primeira ideia a necessidade de muito rápido aquilo virar um produto e dar resultado. Nós precisamos vender para poder financiar. E ali nós investindo, a Scherer investindo, a Baumann investindo, todos investindo recurso e tempo, nós respeitamos a fase do desenvolvimento. Então, muito tempo discutindo o conceito do rotor, o conceito da faca. Eu lembro daquelas discussões que foram fantásticas, para na sequência nós começar a ensaiar modelos, né, protótipos de bancada, medindo com muita responsabilidade. Nós medimos o que consumia mais, o que consumia menos, o que era mais eficiente, o que era menos eficiente, dispositivos hidráulicos, calculando o esforço. Então, teve uma parte... Até eu acho que vamos compartilhar no vídeo agora, o pessoal depois vai fazer a edição do vídeo, e vamos colocar algumas fotos, né? Lembra que nós fizemos uma bancada de teste, uma bancada hidráulica, e nós medíamos qual que era a pressão necessária para fazer o corte, né? Mas eu queria fazer puxar mais um assunto aqui, um adendo aqui. Gostaria de convidar um amigo meu para puxar uma cadeira aqui do meu lado, porque eu lembro que nós estávamos... Fabiano, prepara uma cadeira, vem aqui sentar aqui, que eu quero que você participe um pouquinho aqui. E eu lembro, mano, não sei se você vai lembrar, que nós estávamos nessa de como é que a gente vai fazer esse rotor ele puxar menos potência, né? E aí, tem que aumentar... Tu te lembra o horário avançado? Era de noitão e nós discutindo. E aí, eu, engenheiro mecânico, né, querendo ser o bonzão, há anos já que não aplicava engenharia mecânica, e estava aquela discussão, mas será que esse material ele tem que ser cortado mais perto do centro do rotor para economizar potência, ou será que cortando lá na parte externa do rotor, ele vai economizar essa potência, né? E a gente discutindo e não sabia a resposta. Eu falei, peraí que eu conheço um cara, que é um cara fora da curva também, que ele é professor de física, casado com uma prima minha, que chama Fabiano. Eu vou dar uma ligada para ele e ele vai me explicar como é que funciona essa questão de rotor e coisa, e diâmetro. E aí, você lembra que nós damos ligada para ele no Viva Voz? E conversamos com ele sobre isso? Ele está preparando aqui a cadeira aqui, ele já vai chegar aqui para explicar para nós essa parte da prosa aí. É coisa rápida, Fabiano, não precisa de muita frescura, não. Então, nós ligamos lá para o Fabiano e aí, Fabiano, bom, estava no Rio Grande do Sul naquela época, né? Estava fazendo a gestão numa faculdade lá. E aí eu falei, Fabiano, nós estamos com um desenvolvimento aqui e queremos desenvolver uma máquina nova, diferente, temos um rotor de corte. E aí eu lembro que nós fizemos uma videochamada com ele, mostramos tudo aquele desenho no quadro, né? E falamos, olha, o milho entra aqui na transversal e precisa ser cortado, e nós precisamos economizar potência, cara, porque nós temos um tal de um processador de grão, um cracker ali, que vai puxar potência, e nós precisamos saber como fazer isso aí. Onde é que a gente faz? A gente corta mais no meio, mais na ponta, etc. E aí eu quero chamar ele agora para que ele explique para nós do jeito físico que ele explicou para nós, porque a hora que ele explicou eu não entendia. Não sei o que, da inércia, não sei o que. Eu tinha visto na faculdade, mas não lembrava. Então chega aí, Fabiano, vem contar um pouquinho mais para nós dessa história. O pessoal da câmera aí, por favor, me posiciona ele aqui direitinho. Tudo certo. O ângulozinho tá bom? Então, beleza. Fechou. Então, vamos lá.
Eu lembro desse dia aí, Rafael. Nessa época eu estava dando aula na faculdade para os cursos de engenharia e estava justamente trabalhando com um tema correlato com a dúvida que você me perguntou. Mas eu lembro que você me ligou e falou, olha, eu estou com uma situação aqui, a gente está desenvolvendo um novo equipamento e eu estou na dúvida se tenho essas duas opções aqui. Onde você acha que vai gastar menos energia para fazer o processo? Eu tenho aqui uma faca, ela tem que fazer o corte de um material e eu tenho a opção de cortar nessa posição ou nessa posição. Aí, veio a calhar, né? Físico, o engenheiro quase não gosta, né? Professor quase não gosta de um problema prático. Então eu peguei ali, fiz as contas certinho e falei, olha, eu acho que desse jeito aqui vai economizar menos energia, por isso, por aquilo. Né? E eu fiquei tão empolgado com a história que chegou a noite, quando ele me ligou, eu estava preparando aula, falei, eu vou usar isso aqui com os alunos. Falei, teve um engenheiro lá que me ligou, eles estão trabalhando num projeto de uma máquina, e ele estava com uma dúvida que é a seguinte, tem um equipamento, ele quer saber onde é que ele vai conseguir economizar mais energia, se ele cortar nessa posição ou nessa posição. E nessa ocasião eu propus para eles resolver o problema. Né? Era um problema que envolvia o momento de inércia do equipamento e tudo mais. É isso aí mesmo, momento de inércia, começou a falar conceitualmente. Eu falei, eu não sei nem errar isso aí, imagina acertar. As coincidências não foram só essas, né? Mas foi bem nesse momento. Falei, poxa, ele veio me perguntar um negócio sobre o qual eu estou preparando a aula, né? Olha que coincidência doida, né? Aí eu respondi ali para ele, fiquei falei, nossa, estava fácil, porque eu estava preparando a aula, já sabia do que se tratava, né? E à noite eu levei aquilo para os alunos, falei, pessoal, esse aqui é um problema real, a pessoa me ligou, me perguntando, querendo tirar essa dúvida, é um cara esse grupo que está trabalhando ali é um grupo de alto nível, então veja que esse assunto que a gente está estudando é importante, ele vai aparecer em problemas da vida real de vocês e tudo mais. E, por coincidência, alguns desses alunos que estavam nessa sala de aula, alguns meses depois acabaram vindo fazer estágio na Botier e participaram do projeto. Então foi bem legal, porque eu estava muito distante desse mundo aí de máquinas agrícolas, não tinha nada a ver com essa história, né? Eu era um professor universitário e alguns anos depois, acho que uns 2 anos depois, eu acabei vindo trabalhar na Balma e reencontrando esse pessoal. Mas aproveitando o gancho do Fabiano, cara, o Fabiano só está aqui hoje porque depois de que isso tudo foi se desenvolvendo, etc., eu estava precisando de um cara para me ajudar na parte de marketing. Vejam bem, físico, engenheiro civil, eu precisando de um cara de marketing e treinamentos, e tive a ideia de trocar uma ideia com o Fabiano. Ele falou, cara, eu não sou do marketing, mas eu aceito, eu me adapto. Ele estava no Rio Grande do Sul, queria voltar aqui para a região de Castro, né, Fabiano, por causa da família e tudo. E acabou topando esse desafio e voltando para Castro. Conta um pouquinho para nós, Fabiano, como é que tem sido essa experiência tua de Botier, de Serena? Claro, nós estamos pulando um passo, né? Estamos indo agora para a máquina já pronta, mas fala um pouquinho para nós o que tem sido aí, o seu sentimento em relação a isso no mercado da máquina pronta, e daqui a pouquinho nós voltamos dando um spoiler então do que a gente fez, como é que a gente desenvolveu essa máquina aí. Rafael, a máquina resolve um problema gigantesco dos produtores, então quando eles conhecem o conceito e descobrem tudo que eles têm a ganhar com o que a máquina faz, com a qualidade de silagem que ela entrega, o resultado é fantástico. Então, tem todo um senso de propósito, de missão nesse trabalho, né? Porque, às vezes, pode não parecer para quem está no dia a dia do trabalho, mas, às vezes, a diferença entre você ter essa máquina e trabalhar com uma máquina tradicional é a diferença entre você viabilizar a tua atividade ou falir. Por quê? Onde é que está boa parte do custo de todo produtor de leite? Uma boa parte do custo da propriedade dele sempre vai estar na produção de alimento. E se ele gasta dinheiro no preparo do solo, nos tratos culturais, na colheita, ele planta aquela roça linda de milho, e chega a hora o milho está perfeito para silagem. Aí ele vem com uma máquina inadequada, eu até brinco que aquela máquina é uma máquina de transformar milho bom em silagem ruim. Né? Ele gasta todo aquele trabalho que ele fez para produzir aquela cultura maravilhosa ali, que ele tem a capacidade de produzir uma ótima silagem, mas aí na hora de fazer o negócio ele estraga, porque a máquina que ele tem atualmente não processa o grão, não faz um corte uniforme da planta, logo não consegue compactar direito, a fermentação é inadequada. E quando entra uma serena, o que a gente tem percebido do mercado é o seguinte, puxa, agora eu estou dando um fim digno para o meu milho, porque eu estou conseguindo transformar milho bom em silagem
premium em silagem excelente. E um mercado tão... Desculpa, Rafael. Não, ele citou, mano, a questão de clientes saindo do negócio por causa da qualidade de silagem. Nós temos um case desse aí, que é o professor Edson, né? Que estava abandonando a pecuária de leite por uma silagem de má qualidade. O Dr. Edson, ele exatamente, ele tem o depoimento dele, inclusive, ali nas nossas redes sociais, dizendo da importância, porque em alguns lugares não depende só de o produtor ele chamar a máquina autopropelida para vir atender. Não é possível, algumas áreas são mais difíceis de acesso, lá no sul de Minas chove muito, demora muito para conseguir entrar. Exato. Então a operação a trator ainda é a mais viável. E aí não tinha opção para resolver isso, né? E uma coisa que eu queria conversar com o Fabiano, até voltando um pouquinho, quem que tem condições hoje num mercado tão difícil como é o produtor aí, né, mantendo com heroísmo o pequeno a sua atividade, de abrir mão de 2 ou 3 litros de leite no resultado final, né? Exato. Porque chega um momento em que ele tem, a área que ele tem para produzir comida é aquela. A genética do gado, né? A genética do gado já foi. Ele tem lá seus 20 hectares para plantar o milho, 30 hectares. A estrutura física dele também já está limitada. Então, o único meio dele crescer é aumentando a produtividade. Ao invés de tirar lá seus 25 litros por dia, tirar 30, tirar 32, 35. E como é que você faz isso? Somente com alimentação. E 40, 50% do que vai entrar ali tem a ver com a silagem. Então... E agora na questão do marketing, que o Fabiano atua, e a Botier ela é apresentada hoje, né, sob comando do Fabiano, a forma com que as pessoas encontram ela na rede social. Um desafio que eu percebia desde o início de tudo isso é, primeiro, que algumas vezes a gente ouvia que o pequeno não pagaria pela tecnologia. E sob essa justificativa de que o pequeno não faria esse investimento, não se desenvolveu a tecnologia. Alguém decidiu que não, era muita tecnologia para o pequeno e o pequeno nunca pôde escolher ou não escolher ter essa tecnologia. E agora com a Serena, a gente está observando que é uma surpresa satisfatória, quando ele fica sabendo que aquilo ali resolve o problema dele, e ele fica sabendo, na maioria das vezes, pela apresentação que tu comanda na rede social, ele tem uma perspectiva nova. É sensível isso no feedback que a gente tem das redes sociais? Com certeza, porque assim, ele pode não ter acesso à tecnologia, mas ele conhece o vizinho que tinha silagem produzida por um prestador de serviço que ia lá com uma autopropelida, com qualidade de corte, com processamento de grãos adequado, e ele não conseguia fazer isso. Ou porque o prestador de serviço não está disponível na região dele, ou porque o terreno não permite, enfim. Mas ele já sabe, quem se interessa por esse equipamento é o cara que já sabe o que é uma boa silagem. Então, quando ele, eu quero uma silagem com esse, que não fique sobrando tantos grãos inteiros ali, eu não quero jogar, colher minha silagem, colher meu milho e depois isso tudo sair nos dejetos, no esterco do gado e tratar os pombos, eu quero tratar o gado, né? Isso é muito comum, né? E, então, esse tipo de produtor que já conhece, que já teve contato com uma boa silagem, aí ele entende perfeitamente o valor da máquina. Né? E ele precisa disso, ele espera por isso. Então, acho que os produtores hoje eles estão muito técnicos, eles conversam muito, fazem muita conta, né? Porque é necessário fazer a conta. E quem não faz a conta saiu do mercado, né? Quem não faz conta quebra, né? A minha provocação era nesse sentido, né? O pequeno ficou desassistido. Ninguém investiu. Estamos falando de um equipamento específico, né? Sim. Nesse equipamento específico não houve investimento em tecnologia para entregar aquilo ali. Não. Então, hoje, nós observamos que a manutenção da atividade do pequeno passa também pela Serena, pelo equipamento que a Botier oferece. Porque senão vai acontecer, vai chegar no limite, né, Fabiano? Essa conta não vai fechar e aí é o fim. Exato. E todo o trabalho já foi feito, né? Isso que dá dó, porque desde quantas vezes teve que pulverizar, a escolha da semente, o plantio correto, e aí tá com a roça linda e estraga tudo com uma máquina que não funciona. Mas eu vou deixar vocês continuando a conversa aqui. Mas obrigado, pessoal? Fabiano. Obrigado pela participação, cara, e é uma satisfação ter você no time. Muito obrigado por todo o empenho, por toda a ajuda que você dá para nós aí no dia. Te agradeço por poder contribuir com o projeto. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Então, voltando aqui no assunto, mano, da faca, né? Nós estávamos falando da faca, o Fabiano entrou aqui e contribuiu muito com o nosso vídeo aqui, dando a sua experiência tanto no desenvolvimento do rotor quanto na parte de marketing. Mas voltando especificamente na faca, ele deu a desastrosa informação para nós de que quanto mais ao centro do rotor a gente cortasse,
melhor seria a eficiência do rotor, né? E aí nós tivemos que ligar para ele porque nós estávamos na discussão fervorosa, né? Os dois cabeçudos. Já era 10 da noite e eu acho que nós não ia dormir. Não ia. Se não tivesse a interferência de alguém com credibilidade. Né? Nós tínhamos que saber se era na ponta ou era no meio. Mas descobrimos então que nós tínhamos que cortar cada vez mais no centro do rotor, porque ali nós economizaríamos potência. Era uma tendência natural, porém, em algum momento também a gente olhava e dizia, mas por que ninguém faz isso? Está todo mundo fazendo o contrário. Cortando na Então, parte extrema do rotor. Né? Tanto foram duas ações importantes. Uma diminuiu o tamanho do rotor, sem diminuir a área de corte. Então, nós preservamos uma área de corte boa, necessária, suficiente, mas trouxe tudo isso mais ao centro do rotor. E invertemos a posição tradicional que as máquinas desse tamanho utilizavam, a gente trouxe para o centro, né? Para tentar explicitar um pouquinho mais para quem está assistindo isso aí, durante a edição do vídeo nós vamos colocar agora uma parte onde é que mostra a janela de corte, onde que aparece então o fechamento de corte das máquinas de mercado, né? E a nossa proposta que era justamente inverter isso, né? Então fechar a janela de corte na parte superior, trazendo esse material para o centro, né, para economizar essa potência. E ainda, né, nessa jornada de descobrir a posição ideal, nós ainda, mais ao centro, descobrimos uma região muito específica onde seria a parte mais eficiente, e é por isso que a nossa faca tem uma geometria, porque quando nós chegamos em uma dificuldade técnica, eu lembro muito bem da tua contribuição, porque aquele formato de foice ali foi sugestão tua, né? Até vamos aproveitar que estamos falando da foice. Luizão, você não pode pôr para nós aqui o formato da faca, ali, ó, que a gente consegue explicar um pouquinho melhor. Então, quando as discussões técnicas, elas não envolviam em nenhum momento critérios de fabricação. Então, nós não estávamos limitados por ninguém nos dizendo aquilo que poderia ser fabricado ou não. Exato. E aí, então, discutimos o que seria o ideal. O ideal seria fazer o corte em direção ao centro. O ideal seria um rotor menor com a mesma área de corte, tudo mais próximo do centro. Exato. O ideal seria uma posição específica, mas para cortar nessa posição específica, a faca precisaria fazer um ângulo. Em algum momento ela precisaria fazer uma foice, como é a característica da nossa faca. E aí a gente definiu como seria o ideal. E só depois nós fomos discutir, então, como nós fabricaríamos. Exato. Mas não havia limitação, e não existe até hoje a limitação do o que é possível e o que não é possível. Nós sempre discutimos no desenvolvimento da Serena o que era necessário. Exato. E depois vamos atrás da solução técnica. Exatamente. Se nós não conseguir fabricar, se um fornecedor próximo não conseguir fabricar, nós vamos fabricar fora do Brasil, nós vamos descobrir alguém que tenha condição de fabricar isso ao redor do mundo. E o resultado, e é muito importante as pessoas tomarem conhecimento disso, porque do cuidado e do capricho que nós tivemos em cada detalhe. Exatamente. Né? Para não houve um limitante, né? Não, nós vamos entregar o melhor. E o melhor é isso, então assim vai ser. Vamos atrás de um momento. E aí nós chegamos nessa geometria. E essa geometria, pessoal, vocês estão vendo aqui na televisão, ela é muito especial pelo seguinte, aquele ponto onde é que você vê a curva da foice, isso testado, está em bancada, nós vamos compartilhar com vocês os testes de bancada, parte hidráulica e tal. Nós desenvolvemos uma bancada e nós medimos a pressão hidráulica necessária para cortar um maço de material com diferentes posições dessa faca. E ali ela se provou ser a faca mais eficiente possível, naquele ângulo, né? Naquele ângulo da foice. E a gente desenvolveu essa faca e falamos assim, bom, agora nós temos um outro problema, um outro desafio, porque nós temos que cortar lá no centro, né, que é na parte inferior do rotor, mas quando a gente der uma curva de 90 graus, que seria lançamento, esse material tem que sair de lá e ele tem que chegar na parte extrema do rotor, porque o material ele é expelido por força centrífuga mesmo, né? E o que tradicionalmente, nesse tipo de equipamento, ele era feito pelas facas. A faca cortava e lançava. A própria faca, ela era o ventilador que ajudava a expulsar. E nós mas dificultamos esse processo quando nós trabalhamos única e exclusivamente pensando naquele momento na eficiência do corte. E aí, então, o rotor, as facas à direita aqui, né? E o rotor... E o nosso ventilador à esquerda, né, Rafael? E aí, então, o ventilador daqui a pouco a gente fala. Que é o mesmo rotor aqui, o da esquerda é as costas do... Exato. E aí, pessoal, essa faca, então, ela, como eu falei, ela traz o material para o centro para cortar, e nós tivemos que fazer esse suporte de faca, então, usinado de uma forma que, depois de cortado esse material no centro, ele fosse expulso para a extremidade para que ele lançasse material, então, dentro do cracker, né?
E aí que a gente entra na dificuldade na questão do cracker, que era para a gente simplificar o equipamento, né? A gente teria então um rotor de corte, o cracker, com duas funções. O cracker teria que processar o grão e após processar o grão ele teria que lançar esse material até em cima da carreta, né? Em cima do que estivesse puxando para fazer o transporte. E aí a gente via que nos primeiros testes, durante o trabalho, a gente via até que esse cracker lançava em cima da carreta, né? Mas às vezes você saía do eito e voltava de volta, ficava um pouquinho de material em cima do cracker e a máquina acabava embuchando, né? E a gente chegou e falou assim, putz, nós vamos precisar de um blower, né? Como uma autopropelida. Isso aí. Corta, processa e coloca um blower para lançar esse material. E nós pensamos assim, bom, mas um blower vai precisar de mais transmissão, mais potência, mais componente, rolamento, correia, tudo para fazer esse lançamento. Será alguma forma da gente otimizar esse lançamento, que a gente não precisa pôr mais componentes? E aí que surgiu a ideia da gente fazer esse blower, então, nas costas do rotor de faca. Luiz, volta uma para mim, por favor, que essa aqui é das facas, eu acho que a outra mostra melhor. É essa aí. Então, pessoal, nas costas do rotor, nós desenvolvemos essas aletas, né, essas pás aí, que elas têm um intuito, então, de gerar fluxo de ar, né? Ela suga pela parte traseira do equipamento, pelo centro, e desloca esse ar, né? Esse volume, um volume razoável, suficiente. Outra dificuldade, Rafael, também era o seguinte, a Serena começou a performar muito bem já nos primeiros testes. E não era só em trator e carreta que nós operávamos, em caminhão também. Caminhão, verdade. E aí precisava mais energia para lançar, uma bica maior. Caminhão mais alto. Caminhão mais alto, porque a gente começou... um ponto fundamental do projeto, agora aqui voltando um pouquinho só, nós precisávamos trabalhar com tratores de baixa potência. Mas nós não queríamos restringir o uso da máquina apenas a tratores pequenos. Sim. Então nós precisávamos desenvolver um equipamento que fosse capaz de rodar nos tratores pequenos, mas também nos tratores grandes. Exato. Então nós temos um projeto de 2 Serena em uma. E como é 2 Serena, como funciona isso? Essa máquina trabalha, na maioria das vezes, nos tratores pequenos com 3 facas. Exato. Luiz, mostra ali, por favor, de volta o rotor. Nós temos ali o rotor com facas, por favor, mostra ali pra gente. Isso aí. Aqui é a configuração de 6 facas. Exato. Então, se eu vou usar um trator de 120 cavalos, por exemplo, na configuração de 6 facas, eu consigo acelerar a alimentação, se eu estou cortando com 15 milímetros, por exemplo, eu consigo fazer 15 milímetros com 6 facas, num trator com potência maior, com mais velocidade, e eu também consigo fazer num trator pequeno com um rotor de 3 facas. Então, o que eu faço? Eu retiro metade das facas do meio do rotor. Isso aí. E passo a operar com metade das facas, aí de acordo com a potência do trator, certo? De acordo com a potência do trator. E o que é curioso, aí um desafio de apresentar o equipamento é o que os fabricantes tradicionais desse equipamento, eles foram incrementando facas. Então eu saí de 10 facas para 12 facas, para 14 facas é o que o mercado teria. E isso como um argumento de venda. Como um argumento de venda. E cada vez cortando um milho mais pequeno para tentar acertar o milho com a faca. Processar o grão durante a picagem. Exatamente. O que nós sabemos do ponto de vista nutricional que não é algo inteligente, porque acaba com a fibra, eu não tenho mais fibra, o animal vai passar a não se alimentar de maneira saudável, enfim. E aí, seguindo as orientações técnicas, porque nós observamos aquilo que os nutricionistas, né? Nutricionistas, veterinários, professores, enfim, a nossa fonte de pesquisa sempre esteve ligada a eles, né? Que é só e aos físicos, né? Exatamente. Então, só complementando, o que nós precisamos nutricionalmente para o animal é ter uma fibra longa. O que é longa? Aí depende um pouquinho de cada tipo de dieta, se tem mais inclusão de fibra ou não, mas eu preciso ter uma fibra de 15, 17, 19 milímetros, sem abrir mão do processador de grão. Exatamente. Né? E as máquinas que existem no mercado, elas tentam processar o grão através de um picado fino, mas que acarreta em inúmeros problemas durante o processo de ruminação do animal, né? Então, se falta essa fibra para ruminação, etc. Então, a proposta aumenta a fibra, mas processa o grão, né? Então, exatamente. E aí, esse processo com 3 facas ou com 6 facas, ele lança no cracker, mas ele não tinha a energia necessária que nós precisávamos para tirar esse dentro da máquina com eficiência. E aí, então, começa o nosso investimento no nosso ventilador, no nosso blower, que ele é a parte de trás, né? As duas imagens são da mesma peça. Exato. E a peça da esquerda é a parte traseira do rotor. O Luiz já está craque. Pode voltar naquela que estava, Luiz.
Então, essa aqui, né? Esse aí. E aí, só complementando, mano, então existe uma câmara separada, né? Então, ela é, vamos dizer assim, não hermeticamente, mas ela é separada, né? Eles não Blindada. se conectam. A Não silagem se conectam. passa pelas facas e o fluxo de ar pela parte traseira e eles não se encontram aqui no motor. Exato. Então, o que acontece? A silagem tem contato com as facas e suporte de faca de um lado e na parte de trás, sem conexão com a silagem, nós temos o blower, né? Sim. Com o intuito de produzir apenas ar. Ele não acelera a partícula em si, mas ele produz ar. E aí a partícula da silagem ela vai passar por dentro do cracker e em paralelo, então, nós temos um duto, né? Que depois a gente pode mostrar na máquina. Na né? imagem, se o Luiz tiver fácil a imagem do cracker, ele aparece o verdade, nosso duto, a voluta verdade. aparece. Você tem aí, Luiz, a imagem do cracker para a gente explicar isso aí? Né? Então, continuando ali, ó, exatamente. Então, o material ele passa pelo cracker e a ventilação, então, ela é forçada através desse duto e a partir, então, da passagem do cracker, esse material encontra o ar, então, ele ganha força de lançamento. Então, com isso, a gente resolveu um problema muito grande, que é lançar sem mais componentes, né? Então a gente já tinha aquele rotor de faca, fizemos a câmera, colocamos então atrás, né, as aletas e aí a gente tem um rotor híbrido, vamos dizer assim, que pica e que lança. Quanto mais longo e responsável o desenvolvimento, mais simples a solução. Exato. Então, num primeiro momento, adicionar um ventilador com todos aqueles componentes que tu citou, ele seria o que parecia a solução mais fácil. Mas, porém, né, a dificuldade que isso traria, outros problemas que viriam e aí poderia comprometer a possibilidade de um trator pequeno, por exemplo. Exato. Então, a gente respeitou esse tempo, investiu outros tantos meses de pesquisa, né? Eu lembro muito bem dessa parte, o Rafael Chagas, num trabalho exaustivo. A dificuldade técnica também de fazer esse rotor, lembra? Perfeito. Porque ele é fundido, né? De a gente poder balancear e acertar essas aletas, né? Desenvolver os protótipos ainda, usinados, para depois passar ele para fundir e tudo isso. Mas também foi um tempo investido que valeu muito a pena, porque o resultado disso, e aí são inúmeros vídeos, aí talvez possa, inclusive, passar um vídeo na sequência, do quão bem a Serena lança, né? Independente se for em carreta ou se for em caminhão, consegue lançar muito bem, aí, com muita energia. Exatamente. E com isso, então, a gente teria o desenvolvimento do rotor de facas. E eu queria aproveitar e fazer um adendo aqui. Vamos colocar aqui o vídeo de quando a gente testou pela primeira vez esse rotor de facas, que a gente não sabia se isso ia cortar, se ia lançar, não ia. Então, a gente montou a máquina. Naquela vez, a máquina já tinha um cracker, né? Quando nós testamos o rotor. Nós testamos partes separadas e depois testamos juntos também. Nós temos um vídeo, Luiz, puxa aí para nós, por favor. Tem um vídeo aqui, olha só, pessoal. Isso aqui é como a gente testou, então, pela primeira vez o rotor de facas da máquina, né? Para saber se essa máquina ia cortar e ia lançar o material. Então, a gente pegava, então, essas canas aí e a gente amarrava elas com fita, fazia um maço, né? Simulando a entrada do milho. E aí, com toda a segurança necessária, com todos os EPIs, né, mano? Como você pode ver por aí no vídeo, né? A gente, com a mão, né, lançou, então, esse material, lançava esse material dentro do rotor, né, para ver se ela picaria e se ela lançaria esse material. E aí, cara, nós ficamos abismados. Rapaz, não é que o negócio funciona mesmo? E aí, aproveitando que nós estamos mostrando esse vídeo, aí partimos para a ignorância, né, mano? Então, o que você fez? Me conta. Eu assustei vocês aquele dia, né? Põe no próximo, por favor, Luiz. A confiança era muito grande no equipamento. Nós tínhamos já entendido a resistência. A nossa faca, além de ser muito eficiente no corte, nós acabamos criando uma geometria de muita resistência. Sim. Então, todo o conjunto ele é muito seguro e eficiente. E aí, por isso, eu fiquei à vontade para colocar uma árvore, né? E aí o menino achou uma árvore e falou, agora vamos ver. Você tem o vídeo aí, por favor, Luiz, para a gente mostrar aí o vídeo da trituração da árvore, cara? Olha aí, ó o ignorante entrando com a árvore lá, pessoal. E a partir disso, a gente sentiu confiança no equipamento, né? Falamos, não, você picou essa árvore aqui, tinha o quê? Tinha uns 10 centímetros, tinha 10, 12, né? Ela picou bonita, nós falamos, não, agora nós estamos aprovados com o nosso equipamento aí, né? Então é isso, cara. Então isso tudo fez parte do desenvolvimento. E aí, o que mais nos impressionou foi a qualidade de picagem. Então, eu tenho até uma foto da época desse material, exatamente esse material, como ele ficou picado. Eu acho que você tem alguma coisa aí, né, Luizão? Aí, ó. E isso era, Rafael, isso era o primeiro teste, né? Primeira vez que nós lançamos. Depois nós trabalhamos ainda em alguns detalhes de melhoria. Foi evoluindo, mas assim, o que chama muita atenção
e eu defendia muito isso quando eu cheguei, quando nós começamos a discutir o formato de desenvolvimento, pelas experiências frustradas que eu havia vivido também, era isso, não atropelar, nós respeitar o tempo necessário para desenvolver aquilo com segurança, com qualidade, e funcionou, né? Exatamente. Então aí, galera, vocês podem ver, eu acho que ela estava ajustada para em torno de uns 15 milímetros, vocês podem ver a qualidade de partícula que saiu nesse teste, e aí nós falamos assim, cara, realmente com a tecnologia da faca, com o afiador automático, a gente vai garantir uma qualidade de picagem de uma autopropelida. Então, já na primeira vez que a gente testou a máquina, nós nos garantimos disso, né? E aí a dificuldade, então, alegada de que os pequenos tratores não teriam condições de operar com o equipamento, nós desmanchamos isso em função de criar um rotor extremamente eficiente e leve. Exato. E aí sim nós tínhamos energia para usar no nosso processador de grãos. Exatamente. Esse é o resumo da onde surgiu a possibilidade de a máquina operar com tratores pequenos com processador de grão. E aí aproveitando que nós estamos falando então de picamos, processamos e lançamos esse material então chega até a bica até ser, né, descarregado na carreta. E aí existia um gargalo das máquinas de mercado em relação ao ângulo de lançamento, né? Então você tem que posicionar a bica para trás, né? E ela tem um certo ângulo ali para preencher a carreta quando ela está atrás, né, do trator. Mas quando eu quero fazer esse lançamento na lateral, eu tenho que mudar um pino, alguma coisa assim. Eu tenho que fazer uma alteração lá, né? E a gente falou, não, nós não queremos isso, né? Nós queremos que o negócio seja, né? E esse foi um ponto dos tantos pontos que nós listamos quando nós saímos. Nós listamos vários pontos que eram de difícil manutenção na questão operacional. Sim. Resolver o problema da silagem de qualidade, nós sabíamos como fazer. Mas tinha a questão operacional. O que incomodava o operador? O que era difícil? O que não era bom? E um dos pontos, né, entre tantos outros, né, Rafael, como é o limitador de torque ou outras coisas, mas essa questão tão simples, né? Sim. Porque algumas operações são feitas com a carreta rebocada pela máquina. Então ela está atrás. Algumas regiões ou algumas operações são feitas com o trator do lado. Exato. Ou um caminhão, né? Um caminhão do lado. E pouquíssimas operações eram feitas das duas maneiras. Por quê? Porque tinha que fazer toda essa mecânica de trocar um pino, soltar um parafuso, mudar a posição do cano. Ó, o Luiz já tá ligeiro lá. E não era possível de fazer isso. Então, era uma coisa muito simples, mas precisávamos resolver. E era um desafio de engenharia. E aí nós desenvolvemos a bica, que não precisa soltar nada. Simplesmente ele opera. Se o carreto estiver atrás, vai operar. E se estiver do lado, vai operar também. Não exige nada, a não ser que o cara puxe a alavanca do comando hidráulico e posicione onde ele quer. E eu lembro que essa ideia de como fazer isso partiu de um menino que trabalha com nós até hoje, que é o Iliel, né? Sim. Ele é engenheiro. E aí ele falou assim, não, a gente não precisa fazer nada muito complexo para fazer esse tubo girar. Nós podemos usar o mesmo pistãozinho que todo mundo usa, mas eu sei como a gente fazer, eu estou pensando aqui como a gente fazer um mecanismo que aumente o curso de giro através de um pistão curto, né? E aí uma solução extremamente simples, né? Algumas pecinhas cortadas no laser, etc., com o pistão posicionado, ó, aqui no vídeo dá para ver, né? Então, um simples mecanismo que amplia a rotação fez com que a gente pudesse usar o mesmo pistãozinho, né, e aumentando muito então esse Nós não vamos conseguir pontuar tudo aqui no vídeo, mas eu queria aproveitar a imagem aqui para trazer a questão da bica, por exemplo. Nós começamos a fazer uma bica de polímero que ela tinha uma base, como tem não igual, mas o mesmo fundamento, como são as máquinas de mercado, que ela tem uma base plástica com os parafusos. O que nós observamos? Que isso quebrava algumas vezes pela operação, enfim, por algum problema ou até por um desgaste na base, e o cara precisava substituir a bica. Nós observamos que em algum lugar a bica era curta das máquinas que existiam, precisava uma bica mais longa. E nós desenvolvemos essa solução que está na imagem, que a parte plástica ela é parafusada a uma parte de alumínio. Então o cliente recebe uma bica comprida, Sim. Se ele quiser operar com ela mais curta, ele corta um pedaço e parafusa. Simplesmente corta, desparafusa, corta e põe no... O próprio cliente faz isso muito simples. Sim. Plástico, material para furar é muito fácil. Se quebrou, bateu e quebrou na base, ele corta um pedaço, faz ela mais curta e não para a operação. Existiu sempre
essa abordagem no desenvolvimento da Serena, do equipamento ele poder ser reparado de maneira fácil. Sim. A construção de forma modular, para que se o cliente tiver intimidade com a mecânica, nós sabemos que muitas vezes o pequeno produtor ele é responsável também pela manutenção. Exato. Então nós queríamos dar a possibilidade de ele fazer essa manutenção em casa sem que isso fosse um trauma, sem que exigisse um conhecimento técnico muito avançado. Sim. E todos os pontos da máquina, eles foram pensados como esse exemplo aqui que você trouxe do giro da bica e como esse exemplo aqui da bica plástica conectada a uma peça de alumínio que pode ser diminuído o tamanho, mudado, enfim, reparado. Exato. É muito legal. Cada detalhe que a gente olha, a gente observa que a gente cuidou. A gente não fez nada a esmo, foi tudo com cuidado, né? E voltando um pouquinho no rotor, mano, a gente falou sobre o corte, o lançamento e tudo, o cracker. Depois podemos entrar um pouquinho mais em detalhe do cracker. Mas naquela questão que a gente foi primeiro, né, o início da nossa conversa, que era o afiador automático, que você ia licenciar e tal. Conta um pouquinho para nós o que é o desafio das máquinas de mercado em termos de afiação, o que elas fazem com o tempo na faca e o que o nosso afiador proporciona e também qual que é o desafio em termos de contrafaca, porque o que acontece, quando eu afio uma faca, eu vou reduzir o tamanho dela, porque eu estou tirando, né? Estou tirando material base, estou desgastando ela, então eu estou reduzindo o comprimento dela, né? E aí, quando eu reduzo o comprimento dela, uma peça fundamental que é a contrafaca, que é onde o material encosta para ser realmente cortado, né? Ele tem que estar o mais próximo possível dessa faca para que a gente possa ter esse corte efetivo sem mastigar, né? E aí, então, essa contrafaca também foi uma preocupação nossa. Conta um pouquinho assim do detalhe do afiador e tal para nós. Quando nós listamos as dificuldades, uma das dificuldades listadas era a dificuldade de ajustar a contrafaca. Exato. Porque nós perguntávamos quantas vezes, de qual a frequência da regulagem da contrafaca. Eu quero, uma vez na safra. Alguém muito preocupado, uma vez por semana. Sim. E nós sabíamos que precisava ser feito mais vezes, né? Então, o conjunto faca e contrafaca da Serena, mais uma vez, não adaptado, desenvolvido desde o início, a estrutura da máquina foi feita já com esses componentes incluídos no projeto. Começando pelo afiador, então. O afiador tradicional, existem dois tipos principais. Um que é uma pedra redonda, grandona, que fica parada e ela só vai aproximando e a faca vai passando por ela. E um outro afiador que é uma pedra menor que ela percorre o tamanho da faca. Manualmente, esse manualmente, né? Perigosíssimo, inclusive, né? Nossa, existem relatos de pessoas se machucando e tal. Né? Um dos objetivos era tirar essa operação, o cara não colocar a mão lá. Sim. Então, solta parafuso, mexe nisso daquilo, regula para fazer essas operações. Mas em ambos os sistemas tradicionais, a faca percorre, o rebolo, ele percorre a faca sem sair totalmente nas extremidades. E isso vai fazendo com que a faca vá ficando angulada. Vai abaulando. Então a extremidade ela fica maior e abaula o centro. Exatamente. Sempre vai acontecendo isso. O desgaste já acontece mais nessa região do meio para a ponta e isso vai potencializando. Então quando o operador vai afiar essa faca, ele já não tem o rebolo plano e ele tem a faca com muito desgaste. Ele fica muito tempo afiando e ele perde um tamanho muito grande da faca. Sim. Então isso que tu diz, que cada vez que eu afio, a faca perde um tamanho e afasta da contrafaca, nesses sistemas convencionais, esse problema é maior. Então nós precisávamos resolver a questão da afiação. Tirar o processo de afiação, tirar a pessoa disso, tirar a mão do operador de prós para a questão de segurança. Evitar que o processo seja manual. Evitar que seja manual. Nós levamos isso para a cabine. Então, uma alavanca do comando hidráulico, pode ser usar a mesma, inclusive, que faz o giro, troca uma válvula e vai passar a operar o comando do afiador. Não precisa soltar tampa nenhuma, usar parafuso nenhum. Ele, de forma automática, abre a tampa e o rebolo começa a percorrer a faca. Sim. Esse rebolo, ele sai fora na extremidade da faca dos dois lados. Então, ele passa a retificar a faca. Toda a superfície do fio, ela é afiada e o rebolo sai fora. Cada vez que de forma automática, o rebolo aproxima da faca, o rebolo também gira. Então, ele, além dele sair fora, ele troca a posição. Sim. Então, quando nós olhamos uma Serena, independente da quantidade de horas que ela tenha, se ela tiver 100 ou se ela tiver 500 horas, o rebolo está sempre reto, retificado, e a faca está sempre reta, retificada. Perfeita. A afiação da Serena,
quando ela é nova e quando ela tem 500 horas, ela é idêntica, exatamente igual. Sim. Como eu faço isso de forma automática, com uma frequência menor, e eu tenho essa característica mais eficiente da afiação, eu removo menos da faca. Sim. Então eu preciso regular a contrafaca menos vezes. Isso quer dizer que o quê? Que o cara afia lá talvez 3 ou 4 vezes a serena, a faca. No dia, isso? No dia. E aí ele vai regular uma vez a contrafaca. É possível regular todas as vezes? Por quê? Porque nós aplicamos também um sistema simplificado de regulagem da contrafaca. Onde aqui na imagem da direita nós conseguimos ver ali 2 bracinhos e lá atrás saiu uma haste. Nessa haste ele vai aproximar e afastar a contrafaca. Para o lado de fora do equipamento, sem entrar em contato com ele vai aproximar a contrafaca da faca ou afastar. Isso leva 2 minutos para fazer. Perfeito. Então aquela resistência em regular a contrafaca em função da dificuldade de acessar a contrafaca, ela não existe. Porque eu sei que muitas máquinas no mercado até então, ao invés de você aproximar a contrafaca, essa contrafaca ela é fixa, também. Né? Ela não tem movimentação, e o que você aproxima é o rotor com as facas. Então é um processo onde você precisa abrir a máquina no meio, né? Isso aí. Soltar alguns parafusos aí que existe uma certa dificuldade. E movimentar o rotor. Movimentar o rotor na contrafaca, né? E a gente falou, não, vamos aplicar o conceito autopropelida, onde o rotor é estacionário, então ele fica parado, e quem move é a contrafaca. E isso teve bastante desafio de engenharia também para chegar nisso aqui. Você lembra que a gente teve que fazer teste e tal, e putz, vai ter que apertar... Versões, né? Muitas versões a gente fez. Será que vamos ter que frouxar um parafuso para deixar ela movimentar e depois apertar de volta? Aí surgiu a ideia da mola prato, né? Sim. Então, uma molinha prato que mantém uma pressão constante em cima da contrafaca. Então, a gente só acessando ali e regulando o fuso, a gente chega à contrafaca sem ter que Essa reapertar. questão do soltar parafuso, do soltar contraporca, ajustar, apertar contraporca, ela sempre foi muito discutida no sentido de nós tirar isso. Sim. Então, por quê? Você imagina um cara lá, uma situação estressante, um milho no ponto, daqui a pouco passando do ponto, ele tem que parar para ir lá fazer o manejo com os animais daqui a pouco, e ele vai e esquece. Vai soltar um rotor para aproximar da contrafaca e esquece de travar uma contraporca. Então são muitos acidentes, muitos relatos de ter esquecido, e o que pode acontecer para qualquer um. Então, tanto para regular a nossa contrafaca, para acionar o nosso sistema de afiação, para fazer a abertura do nosso cracker, a pessoa usa uma mão, uma chave, faz o procedimento e tira a chave e está pronto. Ele não tem que soltar a contraporca, ele não tem que ter preocupação nenhuma se isso vai soltar durante a operação, porque não vai soltar. Exato. Então, todos esses pontos eles foram assistidos de alguma maneira com essa preocupação de simplificar o processo, né? Para quem olha para essa maquininha aqui não vê todo o cuidado que nós tivemos no desenvolvimento, né? Foram quantos anos que nós desenvolvemos, mano? Nós foram 2 só de projeto. 2 só de projeto. Só de projeto, aí em 2020 nós colocamos, em 2020, dezembro de 2020, o protótipo já cortava com sucesso. Nós já entregávamos a silagem com sucesso. Mas ainda passamos mais 2 anos aí até o lançamento ainda, do lote piloto, fazendo o acompanhamento. Então nós vamos aí para 6 anos. Tivemos o cuidado de fazer os protótipos, depois entrar com o lote piloto, né? Isso aí. Validação e tal. Então, assim, nós tínhamos sempre a preocupação de colocar no mercado uma máquina que já tivesse madura, né? Desenvolvida. Óbvio que as máquinas elas vão sempre sofrendo atualizações e sempre melhorando, mas a preocupação nossa era oferecer um equipamento que estivesse maduro, né? E até porque o nosso equipamento é de alta tecnologia, e a tecnologia, se aparecer uma tecnologia nova ou se nós desenvolver essa tecnologia, nós vamos implementar ela no momento oportuno, né? Exato. E eu lembro que chegou numa fase, mano, onde a gente tinha a máquina desenvolvida, então essa parte industrial, vamos dizer assim, estava desenvolvida. Os rolos alimentadores também, tem um monte de detalhes ali que a gente cuidou, né, para manutenção, acesso, a questão de poder remover um rolamento e colocar outro sem ter que desmontar toda a parte dos rolos alimentadores. Então teve muito cuidado, a gente teve que ter muito cuidado nesse desenvolvimento. Uma coisa que a gente cuidou demais, que eu lembro e que incomoda muito também, o produtor sempre está se incomodando com isso, é aquela caixa de transmissão que traz a transmissão do rotor, né, e joga para os rolos alimentadores, né? Ali, então, a gente desenvolveu com muito cuidado. Sim, né? porque havia um histórico de dificuldades, né? Algumas peças que quebravam nos equipamentos convencionais. E o nosso equipamento tem uma característica muito interessante, porque quando nós ficamos ali
dedicando um tempo enorme em diminuir o tamanho do rotor, para compactar ele, nós acabamos diminuindo o espaço no centro. Ficou tudo apertadinho. Isso, né? e tradicionalmente as máquinas, e uma foi copiando a outra, né? Elas são mancalizadas com eixo, e nós tivemos que mancalizar diferente. Nós mancar outra atrás e a parte da frente está livre. E ela só transmite essa energia para tracionar a alimentação. E aí onde todo mundo trabalha com graxa, com um negócio mais precário, a gente tem uma caixa de alumínio blindada, fechada, com óleo, diminuindo a frequência de manutenção ou até mesmo de inspeção e tirando essa necessidade de estar repondo peças que se quebravam sem exatamente saber por quê ou por uma falha de projeto, enfim. Exatamente. Mas, Rafael, ainda nessa... Ó, Luizão Tanigeiro, tá ali a caixa. Perfeito, essa caixa de alumínio que nós falávamos. Mas em cima dessa caixa de alumínio, Rafael, está um componente que traz um sorriso cada vez que nós apresentamos a Serena em feiras ou que o pessoal vem conhecer, que é... O pino fusível. O pino fusível. Pessoal, a Serena, e isso é um negócio que quem faz silagem, cara, quando a gente Quem já operou um equipamento pequeno? Meu Deus, quando a gente fala assim, olha, pessoal, a Serena, ela não tem pino fusível. Não pode um negócio desse. Ih, pino fusível, troco 4, 5 por vez. Ah, não, eu já peguei, era M8 parafuso, já furei, já coloquei 10, porque estoura um atrás do outro. E daí me quebrou a engrenagem, daí me quebrou eixo, daí não sei o quê. Que cagada que eu fui fazer. A gente teve esse cuidado extremo. Tava no escopo lá, né? Era tirar o pino fusível. Não tem pino substituir uma tecnologia, é impossível que nós vamos ter um equipamento do nível de tecnologia da Serena e colocar um pino fusível. Exato. E aí, mano, me diz um negócio. Tá, pino fusível ele tá lá com uma função, né? Entrou muito material, deu qualquer tipo de excesso de carga na máquina. Proteger o equipamento. Proteger o equipamento. Quebra o pino fusível para não quebrar um componente mais caro, mais difícil de substituir. Tá, e aí, bom, nós não vamos ter pino fusível. Como é que nós vamos proteger a nossa máquina de carga? E interessante que eu sempre pergunto isso quando a gente está apresentando o equipamento. E o pino fusível? E o cara, meu Deus, isso é um problema, e conta todas as suas experiências com o pino fusível lá, né? De andar com o bolso cheio de pino fusível. E aí eu pergunto o seguinte, algumas vezes não aconteceu de a máquina não estar embuchada, estar trabalhando normalmente e quebrar o pino fusível? Já aconteceu, não consegue entender como. Porque o pino fusível ele vai fadigando, ele vai quebrar. Mas se eu nunca colocar uma bucha na máquina, ele vai quebrar. Sim. E outra coisa, se ele foi fadigando, ele vai perdendo a eficiência. Então, em algum momento, mesmo numa bucha, ele quebra em uma situação que a máquina não quebraria se ela tivesse continuado. Exato. Então, nós implementamos aqui algo que não é novidade nos grandes equipamentos, que é um limitador de torque. Então, nós temos um sistema de limitador de torque. Para o linguajar popular, é a embreagem catraca. Isso aí. É isso, né? É uma embreagem. Desativou. Perfeito. É que nós configuramos configuramos com quanto ela vai desarmar. Então, é com X quilogramas força que ela vai desarmar. Que o pino fusível também faria essa função. Sim. Porém, ela vai manter isso e ela vai algumas vezes acionar porque ela entrou no limite de torque, só que quando o pino fusível chega no seu limite, ele quebra. Desacopla. O limitador de torque, ou a embreagem de catraca, ela mantém aquele torque fazendo força. Então ela disparou, mas muitas vezes ela dá 1, 2 disparos, que é um estalo, e continua. E consegue puxar de volta. Então nós diminuímos a frequência em que o dispositivo de proteção ele entra em ação. Aqui, que tá legal, o Luiz mostrou. E também nós acabamos com o problema de ter que fazer um reparo, porque aí quebrava o pino fusível, o operador precisava desmontar, enfim, e às vezes cai para dentro, entorta e é um problemão. E aqui não. Aqui disparou, se for uma bucha muito grande, ou entrou uma pedra, enfim, alguma coisa, um objeto ali que estranho, ele vai parar e vai fazer a manutenção e simplesmente vai desobstruir e vai seguir com a sua operação sem precisar fazer aquilo ali. Mas esse dispositivo, Rafael, ele é o queridinho aí da operação, porque o pessoal sofre muito com isso. Sim. E nós tomamos o cuidado de ter 2 embreagens, né, 2 limitadores de torque e não só isso, de usar 2 componentes iguais, um deles protegendo os rolos alimentadores, que são quem alimenta, né, as facas para o corte, mas também a plataforma tem que ser protegida, né? Sim. Então nós temos 2 limitadores de torque, um para a plataforma e outro para os rolos alimentadores, e eles são intercambiáveis. Então, se um dia eu quero fazer um teste de torque, alguma coisa, eu posso, né, trocar entre um e outro, e é uma peça só. E uma peça só. Não preciso ter 2 peças de estoque, uma peça. Né? Essa abordagem, ela também estava no escopo do desenvolvimento da Serena. Sim. Facilitar a manutenção e facilitar o acesso às soluções.
Então, o limitador de torque da plataforma, eu posso, em algum momento, ter configurações diferentes. Eu estou fazendo uma cultura que exige muito da minha plataforma para cortar, mas não exige tanto da alimentação. Então, eu vou usar o limitador de torque mais forte lá na minha plataforma. Se inverteu a situação, não é fácil de cortar, mas o volume é muito grande e exige mais da minha caixa, eu posso inverter isso muito simples. Soltou um parafuso, troca. Então, essa mesma preocupação, ela aconteceu, por exemplo, no cilindro hidráulico da afiação. O cilindro hidráulico da afiação é o mesmo cilindro hidráulico do giro. Exato. Quer dizer que se um dia vai acontecer, que precisa trocar um reparo, vazar um cilindro, eu posso fixar fixar a minha bica numa posição e usar aquele cilindro para fazer a afiação enquanto eu reparo o outro. E vice-versa. Cilindros comerciais, é um cilindro de mercado. A pessoa vai conseguir reparo para esse cilindro, porque todo mundo não é um equipamento novo, que é uma dificuldade de peça. Sim. Então, todos os rolamentos são rolamentos industriais, rolamentos que se encontram em qualquer loja de rolamento. Sim. Essa questão do cilindro não é um cilindro comum, é um cilindro que vai encontrar, é compatível. Correia, muitas delas encontram no mercado. No mercado, correias, exatamente. A correia do Kraken é uma correia que compra na autoelétrica. Sim. Mas isso foi por acaso? Não foi por acaso. Porque nós entregando um alto nível de tecnologia, precisamos deixar esse cliente mais à vontade para saber que ele está com as soluções próximas dele, que ele pode acessar peças de reposição que são de mercado, e também a simplicidade da manutenção para ele ficar tranquilo que ele também consegue reparar ou revisar, porque ele pode não ter necessidade de fazer um reparo em campo, mas ele vai fazer uma quantidade de horas e ele quer revisar, uma preventiva para poder fazer em casa. Ficar independente, é possível também. Reduzir custo. Isso aí. Isso aí é um negócio muito interessante, é uma preocupação muito grande nossa desde o começo do desenvolvimento. Mas eu queria puxar aqui também um gancho a respeito do seguinte, mano, a gente está falando muito a gente falou de Botier, né, e você está falando Serena e tal, e daqui a pouco ninguém sabe o que significa Botier, Serena e tal. Então, assim, da onde que surgiu o nome Botier, né, pessoal, foi uma dificuldade muito grande achar um nome para a empresa, para começar, né, simulamos inúmeros nomes e tal. E Botier, a gente achou que ele combinou muito, porque ele une o BO da Baumann, né? O TI de uma empresa parceira nossa, né? Que nos ajudou muito no desenvolvimento desse equipamento, inclusive no começo, e o ER, que é de Scherer, né? Do final do Scherer, né? Então a gente juntou tudo e formou Botier. Então esse é da onde veio o nome Botier. E aí nós tínhamos que ter também o nome para o produto, né? Para a forrageira, né? E aí, conta um pouquinho do nome, Serena 130T, certo? Da onde que vem esse nome completo e o que significa? O nome, chegou um momento que precisava batizar, né? Chegou. E não tinha nome, e tinha sugestões, e vamos fazer o quê? Uma pesquisa, e o que nós vamos fazer para... Tinha resolvido a questão do nome da empresa já há um tempo. Sim. E o equipamento em si ele não tinha um nome ainda. E aí o Rafael Chagas, por vezes, ele olhando para a operação, ele dizia, mas essa máquina... é serena, né? Mas é sereninha essa serena. Por quê? Porque ela trabalhava, o fluxo era contínuo, a máquina não tinha pancada, não tinha barulho. Então aquilo trouxe essa associação. As máquinas de mercado, isso eu lembro do meu tempo de infância, as maquininhas de trator de mercado, você estava a 10 km de distância, você escutava aquela maquininha, aquela barulheira, estão fazendo silagem lá. E a Serena, cara, pelo desenvolvimento dela, pelo jeito que ela foi concebida, ela está fazendo silagem ali, você não escuta aqui, né? Então, nossa, mas como é sereninha essa máquina, né? Como ela é serena. Esse foi o nome dela, e surgiu aí, e justo, né? Justo. Logo nós estávamos acostumados com ele, ficou original. E o 130T, né? Ele veio de 130 de largura do corte, né? 130, e daí todo mundo usava o AT, de área total, né? Porque a plataforma que a gente desenvolveu para ela é uma plataforma que não segue linha, né? Ela é uma plataforma que você pode entrar independente no milho e cortar. Então, o AT de área total. Mas a gente falou, não, mas a gente tem que ser meio, né, exclusivo no negócio. Podemos usar o AT de todo mundo. Aí o Chagas também falou, não, vamos colocar só o T. Então, vai ficar Serena 130T, um T bem grande, Tzão, né? Ficou Serena 130T. Então, esse é o... E a gente a gente não falou muito sobre isso, não falou nada, na verdade, que é sobre a plataforma. Porque eu ia entrar nisso aí agora. A plataforma era nós fizemos todo o desenvolvimento do equipamento e não focamos tanto no início na plataforma, pensando até que talvez pudesse usar alguma coisa de mercado, ou importar, ou enfim. E aí, quando a gente terminou e viu a importância daquilo que a gente tinha desenvolvido, falou, mas não tem nada.
que consiga responder à altura do equipamento. Sim. Enfim, o casamento perfeito a gente não conseguiu encontrar naquele momento, e aí nós começamos a investir no desenvolvimento da plataforma, casado com o conjunto. Então a plataforma também nasce, né, para aquele conjunto, não é uma plataforma adaptada, ela não está disponível para colocar em outros equipamentos, porque aí a gente concentrou muita tecnologia nessa plataforma também para ela entregar a eficiência que nós precisávamos, né? Exato. Porque também não era possível usar uma plataforma que consumisse a energia que nós tínhamos economizado no rotor e ficasse pesado demais. Então a plataforma ela tem essa abordagem também, um visual moderno, componentes em alumínio, que é O Luizão pensando... até pôs aqui para nós, né, para observar, né? Então essas laterais aqui foram concebidas em alumínio, né, para reduzir peso. Os né? discos de base são em alumínio, as caixas superiores são em alumínio. E por que isso? Para tirar peso, para as peças serem usinadas, é tudo usinado. Então tem muita parte da Serena que tradicionalmente o pessoal faz só com tecnologia de corte e dobra, que nós usamos também, mais componentes, mas a gente usou muito a usinagem. A usinagem ela agrega muita qualidade, precisão, né? E eu lembro que a inspiração dela a gente usou muito baseada numa plataforma que hoje é referência de mercado nas forrageiras autopropelidas, que é a Kemper, né? É uma plataforma alemã e que foi quem desenvolveu então esse sistema, né, de área total através de rotores, né, de tambores rotativos, vamos dizer assim. Então tem muitos detalhes que a gente observa aqui na plataforma que a gente consegue assimilar, né, puxar a similaridade com lá. Por exemplo, o sistema de corte, os tambores de corte, a posição então dos dedos, né, como eles são, o formato deles, mas também principalmente os raspadores, né? Raspadores intercambiáveis para poder fazer a manutenção. Exato. Porque o que acontece? Às vezes a gente está entrando em roça para cortar milho, mas essa roça não é limpa, né? Ela vai ter capinha, ela vai ter uma braquiária, etc. E a gente tem que poder entrar cortando esse material sem ficar embuchando. E aí um dos cuidados que a gente teve foi justamente com... Né, além de outros, por exemplo, os dedos, os garfos ali inferiores, dá para substituir, usar 2 ou usar 1, dependendo do espaçamento ou da configuração da lavoura. Essa parte central é regulável, então aquele bico central inferior você consegue desviar, porque algumas vezes em operação de 3 linhas fica batendo o central do milho, eu consigo desviar ele para o lado, soluções simples. Então vamos imaginar que com essa plataforma eu posso entrar em milho de espaçamento de 45 centímetros, né, com 3 linhas. 3 linhas. Então tem uma na frente de um rotor, outra na frente do rotor e outra linha vai ficar exatamente no centro. Se o operador for muito perfeccionista na operação, ele vai direcionar no centro. No centro. E aí nós conseguimos movimentar isso desloca. Sim, você consegue fazer um ângulo ali para que a gente jogue para um lado para o outro. O sistema de giro livre. Quando nós paramos a operação, o desliga TDP, né, não fica puxando a máquina de volta, né, ele escapa o giro livre e ele perde a rotação dos discos de base aí de forma... Sim. A energia vai... E só aproveitando um pouquinho a questão do milho, das linhas e tal, então a gente falou em milho de 45, né, que a gente leva 3 linhas. Com 50 nós podemos também levar 3 linhas, né? Sim. Ou 2 linhas de 75, né? Perfeito. E 2 linhas de 90 também vai entrar. Também vai entrar. Então seria uma máquina que ela vai atender tanto o trator pequeno com 3 facas, quanto um trator maior com 6 facas, aí vai mudar a produtividade. Sim. E pode atender 1, 2 ou 3 linhas, né? Sem dificuldade. Inclusive a gente pode cortar na diagonal ou atravessado por ser uma área total. Que é uma operação que inevitavelmente acontece, né? Que em algum momento vai precisar cortar fora da linha. Exatamente. O tombador, Rafael, nós trabalhamos bastante também, parece uma peça simples, né? Testamos vários modelos para que pudesse configurar para milho pequeno, para milho alto, para milho caído, para as mais diversas configurações de milho. Esse tombador é possível de configurar tanto inclinando como levantando. Soluções que agora assim, estão muito simples. A plataforma é uma plataforma limpa. Você olha para ela, os componentes são limpos, mas isso exigiu muito teste, muitas versões. Né? Até porque você vai cortar uma silagem em Castro, aqui nós temos uma região excelente potencial de milho, né? Então você vai pegar milho de 60 a 70 toneladas por hectare. Mas muitas vezes você pega lá para o norte, lá uma safrinha de 25, 30 toneladas, e a gente tem que estar com essa máquina apta a colher, né, em todas as condições. Então, isso também é uma preocupação. Não, é isso aí. Falando da plataforma, eu acho que está bem esclarecido, né? O pessoal vai colocar uns vídeos aí no background, né? E eu queria entrar, então, mano, um pouquinho na parte da transmissão de potência, né? Porque nós falamos de toda a parte industrial
Mas essa potência ela é originada pelo motor do trator, passa pela caixa de transmissão do trator, em algum momento ela tem que chegar no nosso rotor de corte, no cracker, etc. Né? E aí eu sei que assim, com o tempo os fabricantes nacionais eles trabalhavam com correia, né? E eles foram passando a trabalhar com cardan. Por quê? Porque tinha muito problema com correia. A correia, ela com o tempo, ela laceava um pouco, desalinhava, patinava, e aí o cara, o produtor, o tempo inteiro substituindo essa correia e se incomodando com isso. Então, com o tempo, a gente foi vendo que o desenvolvimento das forrageiras, ele foi indo para o lado de utilizar um cardan. Das pequenas? Das pequenas. Perfeito. Né, de usar um cardan. E nós, quando concebemos, então, a Serena, a gente viu que para reduzir componentes de caixas de transmissão, para reduzir peso e também dimensões, e por ter o cracker lá, nossa transmissão... E também para aumentar a eficiência. E para aumentar a eficiência. Porque aí existe um preconceito injusto. Porque a correia tinha dificuldades para ajustar, porque o cidadão precisava ir lá e ajustar. Isso, ele esticar na mão. Na mão, e definir a tensão, um deixava mais tensionado, o outro menos tensionado, a qualidade da correia que usava também interferia. Então eram muitos fatores, e aí para acabar com uma dor de cabeça, coloca 2 caixas de transmissão, agrega peso, diminui se perde energia para fazer essas conversões de 90 graus. Porque 90 graus aqui você vai ter uma perca de energia, né? E existe uma eficiência máxima de transmissão, né? E eu lembro que essa discussão ela foi importante porque nós estávamos ali mexendo em uma questão cultural, né, Rafael? Então tinha a correia que apresentava uns problemas, mas não se resolveu aqueles problemas das maneiras que se podia resolver, e aí se resolveu de forma simplista colocando 2 caixas de transmissões. Foi o que os fabricantes fizeram e aí silenciou a questão da correia. Sim. Mas quando a gente foi fazer essa análise, nós encontramos, por exemplo, as autopropelidas, e aí a Big X é um exemplo, com 1.180 cavalos. 1.180 cavalos de transmissão. Correia. Aí, todos os fabricantes, todas as multinacionais que fabricam picadoras, colhedoras de autopropelidas, correia. E aí você vai dizer que uma máquina que vai usar 75 CV tem que ser caixa de transmissão porque correia não dá. Exato. Então alguma coisa não fechava. E a gente começou a analisar, né? Por que a autopropelida consegue transmitir toda essa potência e aqui eles têm tanta dificuldade? E aí nós chegamos na questão do projeto, não, porque o projeto era muito ruim. O cara tinha que ir lá soltar um parafuso, puxar a correia, não fazia isso. E aí nós usamos correia na transmissão principal, nós usamos as correias no cracker, tanto da transmissão que vai levar do rotor para o cracker, quanto a transmissão dos rolos, é tudo correia. Porém, tinha lá no escopo do projeto assim como era não ter pino fusível, era não ter o ajuste da correia. Então nós vamos usar correia no nosso equipamento, mas nós não vamos transferir a responsabilidade para o operador de definir a tensão dessa correia. Então todas as correias da Serena, elas são tensionadas de forma automática. Isso acontece através de esticadores tensionados por mola. Aí, ó. Aqui nós temos uma foto bem boa que ilustra isso aí, né? É isso aí. Então, se a minha correia ela vai ser... Outro também que a correia de boa qualidade, ela já não sofre tanta a questão do aumentar o diâmetro. Isso é um ponto importante. Um ponto importante, a qualidade do componente. E depois, se ela passar por esse processo aí de trabalho, do uso, da temperatura, enfim, o tensionador ele vai resolver essa questão e não o operador. Então, durante a minha operação, eu não preciso estar preocupado em ir lá verificar a tensão da correia. Sim. Eu só preciso trabalhar. E também assim acontece no cracker e na transmissão do cracker. Só para a gente entender, então esse aqui é o esticador da correia principal. Né? Esse eixo onde é que entra o eixo de cardan que vem do trator, da TDP do trator. Perfeito. Né? E aí nós temos essa mola, e essa mola ela fica empurrando a polia principal para o lado direito aqui, né? Isso aí. Então ela é pivotada embaixo no parafuso e ela fica esticando contra o lado direito. Então eu vou dar uma pré-tensão através do fuso, né? Que já é determinada pela posição da mola. Eu instalo a correia, dou a pré-tensão, e quem vai trabalhar a partir daí é a mola, né? Então a correia vai laceando e a mola vem compensando e mantendo essa tensão uniforme. Exatamente. Né? E isso aqui na transmissão principal, né, através dessa polia. E voltando ali, Luiz, naquela foto, você estava mostrando a parte traseira dela com toda a transmissão. Né? Então nós temos aqui a correia principal e aí a correia que faz a transmissão do cracker, não está instalada aqui, mas vocês veem um componente ali. Daqui a pouco nós podemos até mostrar um pouco mais em detalhe, também esticamento automático com uma mola um pouco diferente, né? Sim. Ela não é uma mola dessa helicoidal tradicional, ela é uma mola... Ela não é de compressão, né? Ela é de tração. Mola de tração, né? É uma mola de giro, na verdade, né? Isso aí. Isso aí. E aí essa transmissão, com isso então, a gente eliminou
esse trabalho tem que ficar esticando e o risco disso aqui fica patinando, né? E aí nós temos uma poliazinha no meio, que essa poliazinha ela só tem o papel de fazer a estabilização da correia no retorno, né? Porque eu tenho tensão... E aumentar a área de contato nas polias, né? Exato. Porque eu tenho tensão na parte de baixo da correia, que é onde faz o giro, e geralmente, então, do outro lado eu tenho a correia, vamos dizer assim, bamba, né? E quem compensa isso aí, então, é essa poliazinha aí. E com isso, então, a gente desenvolveu, pessoal, um sistema onde a gente faz uma transmissão de forma mais eficiente, ou seja, menos perca energética, que isso, desde o começo, era o foco, né? Não perder potência, sem ter aquela questão da manutenção, do patinado incomodar no campo, né? Então, esse é mais uma característica. A solução, no final, ela é entendida da seguinte forma: não é correia para ficar mais barato, a correia é para ficar melhor. A melhor opção no equipamento, e olha o tamanho da pesquisa que nós fizemos em cima da energia necessária para cada etapa do processo dentro do equipamento. Sim. A correia é parte fundamental para a eficiência do equipamento. Exatamente. Bom, agora está claro como é que a gente leva a potência para lá, e eu gostaria de entrar agora num assunto principal da máquina, que eu considero o assunto principal, que é o teu primeiro desenvolvimento, que é o cracker, né? Eu quero falar um pouquinho mais com cuidado em relação ao cracker para o pessoal, tecnicamente. Então, o que acontece? Nós desenvolvemos esse aqui é a terceira ou quarta versão do cracker já que você desenvolveu? Essa é a quarta versão. Quarta revisão já. Na verdade, essa é o desenvolvimento do Botier. É a versão final que nós desenvolvemos dentro da Botier já, que não tem nada a ver com as primeiras versões, nem com a primeira que esteve em campo. Sim. Por quê? Porque ela é melhorada justamente pelo fato de ela ter nascido com o equipamento. Exato. Então, as limitações que nós tínhamos para adaptar um conjunto de processador, no momento do desenvolvimento da Serena, nós não tínhamos. Por quê? Porque o conjunto era em função do processamento. Sim. Então, vamos dizer que a Serena já entrou em fase de fabricação, depois de protótipo, piloto, com a quarta geração do cracker já. Então, são 4 evoluções, uma em cima da outra, para nós chegar no design atual. Duas que não foram a campo. Duas que não foram a campo, que a gente foi evoluindo. Duas que não foram a campo, que ficou em protótipo em protótipo, em teste, que já apresentavam melhoras, mas cada vez aparecia uma possibilidade de melhora a mais, e nós fomos implementando isso até chegar nessa versão. Para vocês, então, entenderem um pouco em relação ao conceito do cracker, nós tínhamos muitos cuidados que a gente, no desenvolvimento. Por exemplo, nós queríamos que o ajuste de abertura do cracker fosse simplificado, né? Nós não queríamos que o cliente ou o produtor tivesse que entrar com chave e frouxa parafuso, e mexe, ou desmonta. Não queria nada disso aí. Utiliza uma mão só, vai lá e coloca na posição e tira e está pronto. Então, esse ajuste de abertura de cracker que vai determinar muito a qualidade do processamento, né? Que quanto mais eu fecho, menor é o espaço para esse grão passar e maior é a qualidade de processamento e, obviamente, também maior requisição de potência. Então, esse ajuste ele é simplificado, né? Através, então, dessa chave. Vou poder mostrar um vídeo aqui que vai aparecer para vocês, né? Então, esse ajuste simplificado possibilita com que eu realize a abertura entre 1 e 5 milímetros através de simples cliques, né? E cada clique desses, me corrija se eu estiver errado, mano, ele altera a abertura do cracker em meio milímetro. Meio milímetro, eu acredito que vai até 8 ou 10 a abertura. Tá. Então nós temos em torno de 10 cliques, né? De 1 milímetro eu vou clicando 1,5, 2, 2,5, 3, né? Manualmente, sem ter que fazer nenhuma afrouxar, apertar parafuso, nem nada, né? E não vai soltar durante a operação, vai ficar na posição determinada. Né? Exatamente. Outra questão que a gente cuidou muito é em relação à transmissão do cracker, né? Então nós temos uma correia de transmissão que tem esticamento automático e nós temos então que fazer a sincronização dos rolos. E aí nós temos uma diferença de rotação entre os rolos. Por que existe diferença de rotação entre os rolos e como que a gente fez isso, mano? A diferença se dá pela diferença do tamanho das polias, é a forma com que nós aplicamos a solução. E assim, não é uma novidade completa para quem já conhece o sistema das máquinas autopropelidas, mas eu preciso a diferença para o dente agredir o milho. Porque se eu tiver só um rolo como uma sovadeira de pão com dentes, ele vai passar no meio, ele vai fazer um corte. Um processo de esmagamento. Vai laminar e vai passar talvez até o nido do grão. Sim. E com a diferença de rotação, quando ele passa pelo meio, além de ele fazer o corte, ele arrebenta. Então essa diferença de rotação ela é fundamental para que eu consiga fazer com que o grão do milho ele se parta em vários pedaços.
Então a gente pode dizer que o cracker ele tem uma função híbrida ou mista. A primeira função é o esmagamento através do fechamento, né? Então ele esmaga tudo, e um processo de cisalhamento. Né? Então que eu tenho diferença de rotação, então ao mesmo tempo que eu esmago, eu cisalho esse grão, e isso aumenta então a qualidade do processamento por ter então esses dois processos simultâneos, correto? Perfeito. Tá. E aí isso então, como o Mano falou, ele é feito através de duas polias de tamanhos diferentes, conectadas a duas correias. Então eu tenho uma correia de transmissão que vem do rotor e duas correias que são correias sincronizadoras para manter essa diferença de rotação. E quando a gente desenvolveu, eu lembro que pelos nossos cálculos uma correia seria suficiente. Mas a gente se deu ao luxo e ao capricho de colocar duas para que a gente fosse... Superdimensionado. Superdimensionado. São duas correias baratas que encontram no mercado, né? Então, compatíveis com veículos. Exato. Então nós temos duas correias aí sincronizadoras que mantêm esses rolos aí então sincronizados. Outra coisa muito importante é que nós temos molas que elas têm funções também híbridas, né? Então as molas do nosso cracker eles têm duas funções. A primeira delas é manter o cracker em posição. Por que eu não posso deixar o cracker rígido numa posição? Porque se em algum momento eu tiver a entrada de um corpo estranho, eu tenho que ter a possibilidade que esses rolos abram para esse corpo estranho poder passar, sem quebrar um rolamento, entortar um eixo, assim por diante. Então, a primeira função das molas que nós temos ali é manter o cracker fechado e ser um dispositivo de segurança. E, ao mesmo tempo, essa mola ela faz o esticamento das correias, né? Elas mantêm elas tensionadas. Né? E quanto mais tem a tendência de abrir, mais elas atuam, né? Exatamente. Então, é a forma com que elas estão dispostas, elas possibilitam que faça isso. Além de abrir quando precisa, ela mantém a pressão que precisa para fazer o processamento. Exatamente. E aí, pessoal, tem umas novidades aí, nós estamos isso é até um spoilerzinho, nós estamos fazendo alguns testes em outros tipos de materiais, porque a Serena ela foi inicialmente concebida e o conceito dela, e nunca vai deixar de ser assim, vai ser a melhor forrageira para a gente fazer silagem de milho, mas também queremos dar a possibilidade de trabalhar em outros materiais. A gente tem sentido a campo aí muita demanda, por exemplo, por um material desenvolvido pela Embrapa. Inclusive, conhecemos o pai do desenvolvimento desse material, que é o Capiaçu, né? Que é o... Um deles, né? Que é um deles, Paulino. O Paulino. O Paulino, né? Nós tivemos, inclusive, agora numa feira com ele. O pai do Capiaçu, e o Capiaçu é uma tendência nacional, porque é um material que produz muita fibra, muito volumoso, né? E aí o pessoal tem partido muito para esse lado de produzir um volumoso barato e compensar a falta de amido dele no grão de milho mesmo, né? Então a gente desenvolveu a Serena para o milho e a gente teve muita demanda para cortar um capiaçu e outros materiais. Então, até dando um spoiler aqui, nós estamos trabalhando nesse momento. Trabalhando para validar ela em outras culturas. Exato. Né? Então, a plataforma já foi validada, né? E inclusive aí... adiantando um pouco o assunto, nós já estamos desenvolvendo um canal de capinha, onde esse cracker ele é removido da máquina, né? E entra um canal, e esse material que não tem grão, que não precisa ser processado, a gente tira simplesmente fora, economiza essa potência e faz com que a máquina então ela tenha múltiplas aplicações, né? Então, visando otimizar o investimento do produtor, né? Possibilitando que ele atue em todas as culturas que ele tem lá na fazenda. Exatamente. Então é isso, pessoal. Eu acho que esse material aí que a gente trouxe para vocês é legal, é um material esclarecedor, mostra um pouquinho de toda a história, desde como a gente se conheceu, desde como a gente desenvolveu esse produto, né? Todos os cuidados que a gente teve na fabricação, né? Tentando então resolver problemas existentes nas tecnologias atuais, economizando potência, aumentando a eficiência, mas pensando também em segurança, facilidade de acesso, facilidade de manutenção. É um produto, sim, que foi muito pensado no detalhe, demorou bastante para... Pensado na vaca e no operador. Exato. Atender a demanda que nós precisamos para todo mundo. E um momento importante que a gente relembra, né, que os valores e aquilo que motivou a união da energia dessas duas empresas e das pessoas que envolvem essas empresas, ela é muito além do equipamento em si, né? Sim. Ela é com base nesses valores que tu trouxe, no interesse que nós tínhamos de viabilizar uma tecnologia realmente relevante para o pequeno e de colocar isso no mercado, contribuindo também socialmente para que a manutenção do pequeno lá e que ele continue sendo esse pilar importante na produção de leite, ou de carne, em alguns casos também, mas principalmente de leite,
no Brasil, né? Dar o devido valor para esse cliente. A gente pode dizer que a Serena, que a Botier, ela tem também um cunho social nessa Tem família. também, sem dúvida. Num momento especial que nós estamos também iniciando a construção da nossa fábrica na filial do Rio Grande do Sul. Exato. E que vai nos possibilitar aumentar a produção e atender o mercado necessário, o mercado externo também, que está ansioso para levar a nossa Serena. Inclusive já estamos com alguns países pedindo, né? Pedindo isso. Pela Serena em outros locais, inclusive aqui na América do Sul, inclusive na África também, algumas demandas. Então, a ideia assim, é a tecnologia brasileira, né? Desenvolvida em Castro, no Rio Grande do Sul, em Santo Augusto. Com a pesquisa a nível mundial, porque quando nós falamos desenvolver a melhor máquina do mundo, nós não nos limitamos a fazer isso e ficar no quintal de casa fazendo essa análise. Nós fomos já por 2 vezes para a Europa, percorrendo o que há de novidade no mundo e não tem nada parecido com a Serena. Né? E até pela questão da inovação que ela traz, aí a gente para fabricar, aliás, para construir a fábrica nova, nós inclusive devido ao grau de inovação que ela traz, a gente consegue acesso também a linhas de financiamento do governo, né, que financiam inovação, né? Que permite. Há uma adesão muito boa por parte de todo mundo, né, da cidade onde é que nós estamos, tanto em Castro quanto em Santo Augusto, as pessoas motivadas, entendendo a relevância do projeto em si e da empresa para o futuro. Né? E é isso aí, fábrica em andamento, né? Estamos com a terraplanagem em andamento. A instalação hoje é uma instalação provisória, onde as máquinas estão ainda sendo feitas meio de uma forma artesanal, né? Mas tudo pensando já, essa fábrica nova pensando numa escala industrial, uma escola de montagem, onde a gente vai conseguir realmente atingir uma escala produtiva, mais unidades, né? E se Deus quiser, atender o mercado aí com qualidade e eficiência que o produtor merece. Pessoal, então com isso eu gostaria de agradecer a presença de todos aí no nossa filmagem, nossa explicação. Eu e o Mano ficamos muito gratos pela paciência e espero que tenha agregado bastante para vocês e que vocês possam ter entendido, então, tudo que tem por trás de uma Serena, que eu olho um equipamento e às vezes eu não consigo entender tudo que tem por trás, porque realmente é tão disruptivo que o equipamento que muitas vezes a gente precisa ir numa feira e ficar 40 minutos, 1 hora explicando a máquina, né? Então, com esse vídeo, a gente espera que a gente tenha sido claro, que vocês tenham gostado. E se resta alguma dúvida ainda, para as dúvidas que restam, tem um material constantemente produzido aí sob a coordenação do Fabiano, e só pedir também onde é que nós precisamos focar mais, que nós vamos entregar aquilo que precisa ser entregue. E sigam a gente lá, galera, Instagram, redes sociais, Botier e tal. Tamo lá e é uma satisfação muito grande, gente. Tamo junto, obrigado por assistirem. Obrigado.